Está no ar, programa Umbanda Reino da Paz. Apresentação, Pai Léo das Pedreiras, com participação de Mãe Priscila das Águas e Rodrigo Muniz. Um filho de Peba que tem fé, nós temos fé. Um filho de Peba que tem luz, nós temos luz. Pra iluminar nosso lugar, Pai Oxalá sempre tem mais um. Pra iluminar nosso lugar, Pai Oxalá sempre tem mais um. Olá, meus irmãos, saravá, que a paz de Oxalá seja com todos vocês. Sou o Pai Léo das Pedreiras e estamos aqui começando mais um programa pela Rádio Mirua, o programa Umbanda Reino da Paz, que passa todas as sextas-feiras, 19 horas, na Rádio Mirua e também com o nosso repeteco às 21 horas aqui no canal do YouTube Umbanda Reino da Paz. Então, se você quiser conhecer mais o nosso trabalho, dá um pulo aqui no canal, conheça também o nosso Instagram, @umbanda_rp, é onde a gente também seleciona perguntas, mensagens. Se quiser, manda um áudio para nós lá pelo Instagram, que a gente coloca também sua pergunta em áudio, fala o seu nome aí, fala a sua cidade. E hoje, abrindo o mês de Xangô, o mês mais bonito de todos, o mês do principal orixá da Umbanda, que é Xangô. Abrindo isso, começamos com o tema karma. Vamos falar hoje sobre karma, justiça kármica, dívidas. Será que você está com um nome no SPC espiritual? Como será que tudo isso funciona? E para bater esse papo com a gente, nós chamamos uma pessoa inusitada que vai fazer sua estreia aqui no nosso canal hoje, que é ele, Rodrigo Muniz. Seja bem-vindo, meu irmão. Então, tô perdido, primeira vez, mentira, Pai Léo querendo imputar um karma em mim já, de não participação. Eu participo desse canal e reivindico. Falar de karma é complicado, hein? Boa noite, os irmãos e irmãs do programa Mirua, do programa também no YouTube, canal Umbanda Reino da Paz. É um tema, aliás, é polêmico, né? Porque parece que não, mas karma agora voltou a ser uma coisa polêmica até dentro da Umbanda, né? Algumas pessoas começam a falar que não, karma é só do espiritismo, tal. Uma coisa estranha. Mas é um tema bacana e realmente eu tenho uma SPC espiritual, acho que alguns já acumulados essa vida, mas vamos lá. Boa noite a todos, papo vai ser bom. Alô, Ciro Gomes, né? Que vai tirar o nome de todo mundo da SPC. Precisamos dos pais Ciro Gomes de Aruanda. Ciro Gomes de Aruanda, é isso que eu ia falar. Para poder tirar o nosso nome. Aí concordo, mês de junho, o mês mais bonito. Não é porque eu sou filho de Xangô, é só porque eu gosto de junho e da fogueira de São João. Sem contar que tem uma pessoa maravilhosa que faz aniversário em junho. Aí, ó. Quem? O grande Pai Léo das Pedreiras. Meu Deus do céu, olha aí. Mais um karma pra vida. Mais um karma, né? Faz aniversário 25 de junho, aliás. Se quiser mandar presente, anota aí nossa caixa postal. Brincadeira. Então vamos dar agora o nosso boa noite pra ela. A única pessoa que não é de Xangô desse canal, mas que é o karma deste canal, né? Aquele karma coletivo nosso, Mãe Priscila das Águas. Boa noite a todos, vamos lá falar mais uma vez aqui pela Rádio Mirua, pelo canal Umbanda Reino da Paz. Bora para mais um programa. Bom, então é isso, vamos começar falando sobre karma. Primeiro, Rodrigo, o que é karma? Muita karma nessa hora, essa piada realmente que a gente horrível. fez, né? Não dá, né? Karma no conceito, querendo ou não, quem começa, né, a propagar o termo karma é na parte espiritualista, quando a gente começa a ter as noções, né, dos livros espíritas, a gente começa a ouvir nas obras de Kardec, mas o karma não é uma invenção do espiritismo de Kardec, é isso que as pessoas têm que levar em conta. E infelizmente, a partir disso, por que eu estou dizendo isso? Porque a partir disso, quando a gente imputa na Umbanda o conceito de karma, as pessoas falam, lá vem você com uma tese espírita, kardecista, e o Kardec não está na Umbanda. Eu volto a dizer que os estudos sobre a espiritualidade pertencem também à Umbanda. Kardec foi uma pessoa que decodificou, não tem nada demais, mas Kardec traz a pergunta, algumas perguntas, né, inerentes ao karma, e os espíritos começam a responder o conceito de karma de acordo com o que a gente tem desde lá da Índia.
né? O conceito de karma, ele vem lá dos Vedas, lá dos livros antigos, do sânscrito. A gente está falando de 4.000 anos atrás, me corrija se eu estiver errado. Pouco mais até. Né? Então quer dizer, a gente está falando de uma filosofia milenar. Os egípcios acreditavam no karma e na reencarnação, né? Qual o conceito de karma errôneo que todo mundo enxerga, que a gente vai acabar falando mais pra frente? Karma é algo que eu tenho que pagar. Não. Karma é algo que você tem que superar. Porque se você viesse pra Terra com uma dívida kármica, logo estaria imputado o quê? Você veio para sofrer e você vai sofrer até o final da vida, que é muito diferente de resgatar. Existem resgates kármicos, eu acredito? Existe, nós temos várias provas que a gente vai falar ao longo do tema, né? Algumas pessoas nascem às vezes com deficiências sérias, motoras, físicas em geral, mentais, né? Algumas pessoas têm nascimento cedo, outros morte precoce no nascimento, outros vão até longe da vida, alguns são abastados de dinheiro, outros não são, alguns possuem vantagens na vida que às vezes a gente fala, nossa, é sorte, não é sorte, às vezes é uma consequência de vidas pretéritas, mas a função do karma é fazer com que você evolua e não sofra. Só para fechar, porque senão vai ficar longo, mas por exemplo, eu não dou sorte no amor, o meu karma é sofrer. Não, o seu karma é aprender a entender a energia do amor para ser feliz. Porque senão que Deus era esse, que te puniria por algo para sempre? Apesar que eu acredito que existem resgates que o espírito pede para passar, onde são coisas mais pesadas, mais graves, que aí cada espírito tem a sua história, mas não é castigo de Deus, é livre-arbítrio sendo colocado de acordo com o que você atirou lá no passado, mais ou menos isso. Eu acho que karma e livre-arbítrio são conceitos bem diferentes, que as pessoas muitas das vezes querem colocar, né? Mas como que eu tenho dívida? Eu não tenho livre-arbítrio de não querer pagar? Tem. Tem, só que você, quando encarna, decide querer pagar. Eu acho que quando a gente começa a falar sobre essa história de dívida kármica, e eu há muito tempo eu venho pensando nisso, e a cada vez que a gente trabalha na nossa mesa de resgate de espíritos perdidos, de sofredores, os conceitos para mim vão se quebrando e vão criando outros conceitos. Eu acho que é muito superficial, muito imaterial, né, quando a gente coloca o karma como se parecesse que fosse assim, tivesse algum velhinho de barba branca, de roupa branca, que falasse assim, o Rodrigo vai encarnar, vai pagar esse karma. E o Rodrigo tem que pagar esse karma pra mim. Então parece, muitas das vezes, que essa questão de quitação kármica, ela é dada através de que você tem que dar porque alguém mandou que você reencarnasse pra pagar o karma. É compulsório, né? Que é compulsório. E, na verdade, não é. Quando a gente fala em quitação kármica, porque quando que fala em quitação kármica? É para que a gente se sinta bem. Porque a verdade é uma só. Se eu sou uma pessoa que eu tenho alguns valores trocados, por exemplo, eu sou um cara que eu sou extremamente avarento. E essa pessoa não é feliz sendo avarenta. Porque é impossível ela ser feliz pautada num sentimento que a prive das coisas e que não vai fazer a pessoa feliz. Então, quando você quita o seu karma, você não quita o seu karma porque você deve para José, para Maria, não. Você quita a sua dívida kármica para que você fique bem consigo mesmo. Ao longo do tempo, o que eu venho conhecendo e o que eu entendo é que a melhor forma, qual que é o nosso real objetivo de vida? É viver em paz. Não é viver fora do caos. Aprender a amar, né? É muito legal, né, quando a gente fala disso, porque assim, isso é uma filosofia muito grega, né? Muito aristotélico isso, né? Porque os gregos dividiam em duas coisas, em caos e não era paz, eles têm um nome que agora eu esqueci. É caos e como se fosse alguma coisa... É o caos e o cronos, né? Que seria a regularidade, vamos dizer assim, das coisas. Né, a natureza das coisas, né? Tem uma palavra correta para isso, se eu não me engano é isso, é caos e natureza. Então, aquilo que está em caos gera conflito. Aquilo que está em natura não gera conflito. Então, a busca do ser humano é para que acalme o seu caos interno e fique em estado in natura. Fique em estado dentro de si. Eu estou bem filosófico, mas esse vai ser um programa mais filosófico mesmo.
mas é estar no seu estado contemplativo de equilíbrio e paz interna. E como essa paz pode ser alcançada? Através da tua quitação kármica. Não tem outra forma. Porque o que é quitar seus karmas? Lidar com seus defeitos, aprender com seus defeitos, mas combater os seus defeitos. Ninguém é perfeito. Todo mundo está longe de ser perfeito. Agora, buscar combater as suas imperfeições para que você vive o mais perfeito possível consigo mesmo, para que você vive mais in natura consigo mesmo, eu acho que é a busca total do seu eu mesmo, do seu eu superior, do seu eu búdico, do seu Buda interno, do seu eu crístico. Tô falando meio difícil, mas é porque o programa de hoje não vai ter outro jeito da gente conversar. Mas eu acredito muito nessa quitação kármica dessa forma. E não uma quitação kármica terciária, aquela quitação de eu prejudiquei o Rodrigo precisa me perdoar. Não sei se é o Rodrigo que precisa me perdoar. Se ele me perdoar, muito bem. Agora, ele precisa me perdoar para que eu me perdoe. Porque não vai adiantar nada, eu prejudiquei o Rodrigo, eu peço perdão pro Rodrigo, o Rodrigo me dá o perdão, mas eu não me perdoo do que eu fiz pro Rodrigo. Não adianta nada. É. Entendeu? E aí, mãe Priscila, como que você vê essa sua ligação kármica com as coisas? Bom, eu já começo tendo uma ligação kármica com vocês aqui, né? Com os dois Xangôs aqui. Olha, que absurdo. A gente brinca que é... Tadinho de Xangô. que é o meu karma aí. Eu acho, né? Todos nós, né? Temos karmas, né? Todos nós nascemos com pequenos karmas, mas basta entendê-los e seguir e aprender com eles. Eu acho que grande parte do que a gente passa na nossa vida, seja alguma coisa que acontece, né, que não é aquilo que a gente planeja e a gente brinca, né, falando, nossa, tá vendo, é meu karma, eu tenho que ficar assim, né, acontece, eu tenho que ficar solteira, eu não vou casar, é um karma ficar sozinha, né, a gente acaba colocando um peso em cima de algumas coisas que às vezes nem faz parte desse trajeto do karma, né. As minhas entidades falam muito a respeito disso, né, de não colocar tantas pedras no caminho, sendo que o caminho é só de flores, que os espinhos somos nós que colocamos. Então, eu acho que a gente tem que ver mais esse nome de karma, né? Essa função do karma em si, a gente tentar não ter a visão de algo pesado, e sim algo como um aprendizado. Eu acho que tudo na vida ela vem como um aprendizado, né? Por muito tempo eu falei, né? Eu briguei com Deus e algumas coisas, falando que era um absurdo a minha mãe ter desencarnado com eu apenas com 16 anos. E por muitas vezes eu achava, é um karma. Será que minha mãe tinha um karma para morrer da forma que morreu assim tão repentina? Enfim, só que quem somos nós, né? Para achar que é isso e brigar com isso. Se for realmente um karma que está no nosso caminho, eu acho que a gente está aqui para refletir e aprender e evoluir para que numa próxima vez que a gente retorne à Terra, a gente volte com karmas mais tranquilos, às vezes, sei lá, ou com karmas onde a gente vai entender de uma forma mais leve. Então, eu vejo dessa maneira, né? Eu acho que o karma, ele deveria, sim, ser mais falado e estudado dentro da Umbanda, né? É algo que não é muito falado. Por isso que as pessoas acho que entendem o karma de uma forma um pouco diferente, estranha. E eu acho que deveria trazer mais, porque as entidades, elas trazem muito sobre isso, né? Nas consultas, às vezes elas falam alguma coisa que você fica refletindo e às vezes é algo para que você melhore, para que você evolua dentro desse karma que você tem, né? Então, eu acho que a gente precisa adentrar mais nesse assunto aí. Eu concordo, até porque eu também, durante um bom tempo, eu fiquei questionando, né? Eu perdi meu pai com 8 anos e eu fiquei 25 anos da minha vida ou mais reclamando porque eu não tive um pai, né? Meu pai morreu, meu pai me abandonou, por que eu não tenho pai, né? E quando a gente começa a amadurecer e começa a esclarecer algumas coisas por si próprio, eu começo a falar, será que eu seria o mesmo homem que eu sou hoje se eu não tivesse tido essa experiência de viver sem um pai? Porque algo eu tive que resgatar dentro de mim. Isso é natural. Eu acredito num Deus soberano, perfeito, porque Deus é perfeito. Se existe um vocabulário pobre para definir o que é Deus, né? Porque nós não temos inteligência suficiente para definir Deus.
Mas dentro dessa perfeição que a gente coloca como adjetivo, Deus é soberano e bondoso e é justo. Então, partindo desse princípio, independente do Deus que você acredita, ninguém passa por aquilo que não tem que passar. Minha avó já falava uma coisa muito básica: não cai uma folha de uma árvore sem que a sabedoria divina permita. Então, tudo que passa na história da humanidade, tá? Porque a história da humanidade também é um capítulo desse universo, né? A gente não pode esquecer que o universo não começou na Terra, né? E espírito não nasceu na Terra. Partindo de um princípio que eu acredito na pluralidade dos mundos, hoje é datado pela ciência que o nosso universo tem por volta de praticamente aí 7 a 8 bilhões de anos-luz, né? Acho que é isso mesmo, depois eu corrijo se eu estiver errado. A Terra tem 4,5 bilhões de anos. Ou seja, a metade da história de todo esse universo não existia o planeta Terra. Quer dizer que não existiam espíritos? Eu acredito que sim. Então a Terra também é uma página dessa história de idas e vindas, de reencontros, né? E eu acredito que tudo que acontece, porque às vezes a gente pega um programa policial, por exemplo, de tarde aí, né, os vespertinos, que é uma coisa que às vezes a gente até não recomenda para ficar ouvindo, mas jovem de 27 anos estava trabalhando, mãe de 2 filhos e foi baleada na cabeça. Você fala, meu Deus, o que a moça fazia? A moça trabalhava na pastoral da criança, doou um rim, adotou as 2 crianças, ela nem teve, era um ser humano incrível. A pessoa fala, meu Deus, por que essa pessoa morreu com um tiro? Porque a gente não sabe o contexto da espiritualidade. E querer entender o que é o organograma natural, né, a vida natural das pessoas, o porquê dessas idas e vindas, seria o mesmo de tentar explicar o que é Deus. Então, assim, são coisas que a gente não tem como tentar entender. Mas como eu acredito, eu sou um religioso, sou um bandista, e dentro da minha convicção, eu acredito num Olorum, independente do nome que você fala, Olorum, Zambi, Olodumare, independente do nome que você dá para essa essência chamada Deus, todos eles são perfeitos e a gente tem que passar por algo que a gente não entende, mas a espiritualidade entende. Então parece muito filosófico e parece um pouco frio falar, ela tinha que passar por isso. De uma certa forma, espiritualmente, ninguém iria morrer à toa, ou ter uma doença à toa, ou ter um revés à toa, sem que ela não merecesse, porque eu acredito nessa justiça divina. É por aí. Quando a gente fala essa questão, né, kármica, me lembra muito, uma vez, tem um grande amigo meu que chefia um centro espírita aqui em São Paulo, e ele tem um filho que tem uma deficiência. E uma vez nós estávamos conversando, e ele falou pra mim, né, aliás, ele estava com uma costela quebrada nesse dia, porque ele teve uma costela quebrada pelo próprio filho deficiente, porque o filho tossiu no colo dele. Caramba. Porque ele explicou isso, né? A deficiência dele, ele não tem noção da força dele. Então só numa tossida ele quebrou a costela do pai. Uau. E a gente tava lá conversando e nem era sobre isso. E aí ele falou pra mim, sabe, pai Léo, durante muito tempo na minha vida, eu não entendia o porquê ter um filho deficiente. Ele falou, eu sou dirigente de um centro espírita. Ele falou, a minha vida inteira foi dedicada ao próximo. Ele falou, eu venho de uma família, meu pai era o dono desse terreno. Então minha vida inteira eu cresci aqui através da caridade. E ele faz um trabalho, que agora eu nem sei mais se ele faz, mas ele faz um trabalho no final do ano de entregar mais de 5.000 cestas básicas. Então, um trabalho voluntário, um trabalho de caridade, ajudando o próximo. E aí ele falou pra mim, às vezes eu me pergunto, já me peguei muito perguntando isso. Ele falou, mas uma vez foi um espírito amigo que me explicou. Ele falou assim, você foi escolhido porque poucos teriam a capacidade de amar como você ama. Porque isso é uma questão muito importante da gente frisar, né? Porque às vezes também tem gente que fala assim, não, então só porque eu sou uma pessoa boa, eu não vou ter os meus karmas. Lê do engano. Aliás, o pai João, ele fala muito sobre isso, né? Ele fala, se você tá no terreiro de Umbanda achando que você tá aqui pra pagar karma, melhor você sair. Porque a Umbanda não dá quitação kármica pra ninguém. A Umbanda, ela pode te ajudar a ser uma pessoa para agir de uma forma que quite o teu karma. Agora, não fica achando que só porque você tá vindo uma vez por semana, 2 vezes por semana, dá passe. O bônus hora, né? Que você vai ter bônus, não é assim. Bônus hora é lá em cima porque já é consciente. Aqui não tem essa, não. Não tem essa forma, né? De lidar com isso.
Mas eu acho muito interessante quando a gente traz isso. Eu particularmente, você trouxe uma questão que eu não concordo muito quando a gente fala sobre essa questão de tá escrito. Ah, tá. Porque aonde que entra um pouco da minha divergência? O espiritismo, de uma certa forma, ele prega que tudo tá escrito. Que tudo que a gente tá passando é porque a gente tem que passar, porque a gente escolheu para passar. Só que aí eu acho, no meu conceito, que se eu parto para esse princípio, aí sim eu tô fugindo um pouco do livre-arbítrio. Então quer dizer então que eu vim para uma vida de representação. Eu sou um ator da Globo que fui contratado. Com roteiro pré-definido. Roteiro fechado, você vai ter que passar tudo. E eu não fico imaginando, tipo assim, um espírito que escreveu, falou, ó, em maio de 2022... o Leonardo vai dar uma topada no dedinho e com essa topada no dedinho ele vai quebrar uma... Eu não creio nisso. Sim, Eu não creio nisso. Aí eu também não. Aliás, eu até falo isso nos cursos que eu dou, né? Falei, ó, se isso realmente for verdade... Ferrou, né? Alguém lá em cima tá pior que os roteiristas de Game of Thrones. Né? Porque os roteiristas de Game of Thrones cagaram no final da série. Tem cara que tá cagando na vida dos outros desde que iniciou. Aquela história de novela que é uma beleza, o último capítulo é uma porcaria, né? Então eu acredito, e aonde que entra o conceito, pelo menos que pra mim hoje faz mais sentido. É lógico que existem, sim, coisas pré-determinadas. Sim. Eu me refiro às fatalidades. Sim. Tipo, que nem... Só pra não te cortar, já te cortando. Na semana... Agora teve um atentado, né, no Rio de Janeiro, lá, né, que a polícia teve confronto e tal. Uma moça sofreu um tiro, ela estava dentro de casa lavando a louça. Eu entendo que isso era algo pré-determinado. Não é possível que ela morreu sem querer. Aquela bala tinha que passar por ela. Sei lá, Porque eu falo assim... Porque não aí tenho um conceito muito disso. Eu entendo assim... Porque a menina tá lavando louça, tá dentro de casa e vem uma bala e mata ela. Mas, por exemplo... falha da Matrix, então? Isso que eu me pergunto, entendeu? Não vamos longe. O caso da Chapecoense. 3 sobreviveram. Karma coletivo, algumas pessoas vão falar. Sim. Mas, gente, o avião só caiu porque o cara não quis fazer uma escala. Pois é. Então, mas Sabe, aí... será que no plano espiritual alguém programou isso? Falou, vou botar um cara ali que não quer fazer uma escala? Mas aí é colocado algo pra pessoa fazer, pra acontecer o que tem que acontecer com todos aqueles espíritos. Será que todos aqueles que morreram também não sei. falharam como esse piloto em outra encarnação? Sim. Eu tô fazendo uma Às vezes futurologia todos aqui. fizeram parte de um mesmo Então, caminho. mas sei lá... É complicado, eu não é gosto difícil muito. querer entender isso, porque é como Porque querer entender Deus. da Chapecoense né? teve pessoas que não morreram. Sim, e teve 2. gente que morreu 2 anos depois jogando bola, o Renzi Não, nem lá, isso, o né? jornalista. Mas é que sabe por quê? Eu acho esse discurso complicado, porque nesse discurso eu já vi coisas imputadas, como por exemplo, as pessoas tentando explicar a escravidão nisso. Ah, tá. Ah, não, o cara só foi escravo Porque escravizou. na outra vida ele escravizou. Puta que pariu, mas assim, é a mesma matemática do nosso irmão evangélico, porque não teve mais escravizador do que escravo. Então, por que teve tanta escravidão? Então, assim, eu acho... Alguns espíritas falam que muitos são reencarnações... Aí eu não estou concordando, só estou falando. Reencarnações de romanos... É muito complicado. Eu acredito... Eu acredito na maldade humana também. Também. Entendeu? Mas eu acredito que, por exemplo... Porque é difícil você pegar de 8 a 10 milhões de espíritos que fizeram a mesma coisa... e voltaram para resgatar a mesma coisa. É muito complicado. Agora a gente também não sabe a origem de todos esses povos. Por isso que eu falo, querer racionalizar o karma é muito perigoso. Eu acho que não tem como. E ele não pode se tornar algo vitimista. Ah, sabe o que é, Pai Léo? Eu não tô dando certo nessa vida porque eu descobri que eu fui um persa na última encarnação, que eu fiz mal ali. Então, e aí isso é perigoso. Mas assim... Querer entender esse quebra-cabeça, como eu disse, é como querer entender Deus. Mas eu acredito que o vir, o nascer e o partir, eu acho que isso já existe, exceto quando a morte provém de mim. Eu enchi a cara, peguei o carro e morri. Não estava pré-determinado morrer assim. Aí é uma inconsequência minha. Mas eu enchi a cara e matei uma pessoa. Então, tava pré-determinado? Então, mas aí pode ser o seguinte, você tá falhando na lei e aquela pessoa, ela também não pode estar à toa ali. Porque já pensou... Putz, olha, aí chega lá em cima os mentores espirituais, pô, o cara tava no farol, não era pra morrer.
Sabe, eu não consigo entender nessa falha também. então, e eu já- porque esse quebra-cabeça é uma loucura. A gente começa a ficar meio muito louco. louco, é muito louco. É a mesma coisa de falar assim, o que existia antes de Deus? Não, Deus é eterno. Tá, mas o que é o nada? Você começa a ficar maluco. Entendeu? Então essas coisas até assustam, porque é Deus, né? É que não, Em aí é que função. tá. É muito Será louco. que o conceito do acaso não existe, então? Eu acho que o acaso, para nós, na nossa convicção, o acaso pode ser algo que não tenha explicação. Ah, veio ao acaso. Porque nós não temos a identificação do todo. Pode ser, Nós mas estamos filosóficos hoje, hein? através Alô, da história... por favor, aliás, alô, se você canal, conhece o Cortella ou o canal, manda este programa pra daqui a ele. pouco eu tô falando que nem o Cortella. Mas é muito filosófico, entendeu? Karma é quase uma... Como é que é? É quase uma doideira, né? Porque você Sim. começa a ficar meio maluco, né? É, porque quando você começa a falar, por exemplo, você vai pegar casos, assim, extremamente pitorescos, você vai falar assim, pô, não é possível que isso aqui, vamos longe, quer ver? Pega o caso daquele morador de rua, que lá nos anos 90, atiraram fogo nele, Sim, o índio, sim. em Brasília. Uhum. Pô, não é possível que aquele cara tinha aquele karma. Será que em nenhum momento não foi o acaso de 3 débeis? Mas o acaso não Sabe? seria. Então, mas o acaso não seria uma injustiça sob a lei divina? Porque como é que fica não o espírito? sei, cara, é muito louco O isso. ato, eu costumo pensar o seguinte: se a gente entrar na. Por isso que eu falo que Jesus trouxe pra nós a mensagem do amor, né? Ama teu próximo como a ti mesmo. Porque vamos supor, eu venho aqui agora nessa mesa e te dou um tiro, te mato. Aí você volta na outra encarnação e me mata. Aí eu volto na outra encarnação e te mato porque você me matou e tá tudo bem? É Mas um círculo vicioso, né? alguém uma hora tem que parar. E tanto que eu falo que a maioria dos problemas kármicos desse planeta são as relações interpessoais. Você, por exemplo, pega um caso como a Richthofen, que tinha pai e mãe, de dinheiro, de condição social, mas ela premeditou a morte do pai e da mãe. Que tipo de espírito é esse que com sangue frio vai premeditar a morte? Agora, por exemplo, os pais morreram, voltam para matá-la? Não. Alguém, durante esse momento, tem que ter um ato divino de falar, não, cansei, eu te perdoo, mas eles têm que voltar para se unir. E aí que é o problema. Então, é mas- muito Mas complicado. será que uns espíritos não colocariam, por exemplo, desculpa te cortar, minha Priscila, mas por exemplo, num caso desse, não seria muito melhor para a espiritualidade mandar que os pais dela encarnassem lá no Nepal, sem próximo dela, para que eles tentassem pagar o karma, por exemplo, amando outras pessoas e agora tendo um filho que o ame? É que eu acho Mas que quando fugiriam da relação, né? Então, mas é que quando a gente parte para esse lado de julgamento kármico, a gente sempre tá nivelando pela violência. Sim, infelizmente. Nunca a gente tá nivelando Pelo pelo amor. perdão. É. Mas vai lá, mãe Priscila. Não, o que eu ia falar é. Semana passada eu estudei lá no Centro Espírita sobre a escala e progressão espírita, né? Como é que funciona a nossa progressão. E tem algumas questões, vocês estavam falando do bem e do mal, do Livro dos Espíritos, que fala, né, muito sobre isso. A questão 120, ele pergunta, né? Todos os espíritos passam pela vieira do mal para chegar ao bem? Aí ele responde, não, pela vieira do mal não, mas pela da ignorância. Então, muitas vezes, esses espíritos que passam por que fazem essas atrocidades que a gente conhece, eles ainda não tiveram a evolução, essa escala de evolução, de entender o bem, o amor. Eles estão na ignorância ainda. Aí, na outra pergunta, que é a questão 121, pergunta, por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Não tem eles o livre-arbítrio? Deus não criou espíritos maus, criou-se simples e ignorantes, isto é, com igual aptidão para o bem e para o mal. Peraí que apagou aqui o celular. Os que são maus assim se tornarão por sua vontade. Deus, né, que foi o que o Rodrigo falou, ele nos ensina, nós nascemos simples, com amor. Ele nos ensina que nós precisamos criar o amor, mas todo mundo tem o seu livre-arbítrio de seguir. Pode ser que o Rodrigo, nessa vida, ele tinha que seguir o caminho, sei lá, de ser feliz, de estar com um monte de filho, enfim, e ele seguiu o livre-arbítrio e falou, não, eu não quero ter filhos, né, eu não quero seguir esse caminho, e tudo bem, ele está indo pelo caminho que ele tem do livre-arbítrio. Então eu acho que quando acontece esses negócios de famílias, de mortes, tipo no caso dessa que matou os pais, eu acho que às vezes eles poderiam ter vindo nessa vida para estar no amor, para criar algo bom, e ela teve o livre-arbítrio e depois seguiu o caminho do mal. Às vezes não estava escrito que ela iria matar os pais.
né? Pelo contrário, né? Ela teria que superar essa vontade de matar os pais. É isso que eu entendo. É que nem o suicida. Né? O espírito suicida, ele vai morrer porque ele é suicida. Não, ele vem com uma tendência suicida. Mas aí ele tem o livre-arbítrio de superar. É aquela coisa. Eu falo, se tem os jovens aqui ouvindo, é a DP. Eu tô em DP na matéria suicídio. Uma coisa muito pobre de eu estou explicando. Mas eu preciso revisar essa matéria. Eu preciso fazer de novo essa matéria para passar. Por isso que eu falo que ele é aprendizado. A Richthofen veio com uma difícil missão. Eu acho que ela deve ser... Todo espírito vem amparado pela espiritualidade. Eu até acredito que a espiritualidade sabe quando o espírito vai falhar. Só que assim, aqueles pais vieram porque ainda algo tinham que resgatar. Então, o que eu imagino, tá? Parece romântico, mas assim... Porque Deus e os espíritos coordenadores do karma, eu não sei se tem esse conhecimento possível. Mas dizem que é muito difícil instruir um espírito quando tem uma missão muito difícil para passar. Mas eu acho que no fundo, a grande sabedoria sabia que ela iria falhar. Mas sabia que aquele pai e aquela mãe ainda precisavam resgatar algo. Vamos dar o exemplo dos Nardoni também, vai? Já que a gente está na desgraça. Será que a gente pode dar esse exemplo daqui a pouco? Vamos parar para ver um ponto, né? E a gente volta desse ponto, porque vai dar muito pano para manga. Vai dar mesmo. Então a gente vai para um pontinho e daqui a pouco a gente volta, porque esse vai ser um dos melhores programas desse canal. Aguardem aí. Estamos de volta aqui com o programa Umbanda Reino da Paz. Lembrando que estamos lá no Instagram no @Umbanda_RP. Repita. @Umbanda_RP. Sem karma, repita. @Umbanda_RP. Manda lá a sua pergunta. Isso é o karma repetitivo. Nós sempre abrimos caixinha, mas se não abrir caixinha, mande a sua pergunta que nós vamos responder. Aliás, né, pra gente não esquecer no programa, a gente agradecer a visita que a gente teve do Wagner, que é nosso ouvinte aí, nosso seguidor do canal. Obrigado, Wagner. Wagner veio, trouxe presentes, né? Fomos muito mimados. obrigado. Presente de aniversário pra mãe Priscila, hein? E eu também agradeço pelo presente. Muito obrigado, irmão. Obrigado pela visita e pelo presente. Então, muito obrigada. É muito bom quando a gente vê, né, seguidores do canal. Tem um pessoal que vai, às vezes, na nossa assistência, que são seguidores que depois escrevem, eu tive na assistência, mas não chegam a falar com a gente. Mas se você for na nossa assistência, pode esperar até o final que a gente atende todo mundo. E olha que o pessoal tá ouvindo, porque vocês ainda têm imagem no canal. Teve gente que me reconheceu pela voz. Você não é o rapaz que faz a voz? Eu sou a voz que fica com o Pai Léo e com a mãe Priscila. É tipo, como que era? O Lombardi do Lombardi. Lombardi, você estava falando dos Nardoni, e aí? Então, é mais polêmica, mas aí, novamente, pegando de novo o gancho do último bloco. Falamos primeiro, né, daquilo que a espiritualidade acredita. Eu acredito que a espiritualidade maior sabe quem vai e quem não vai falhar. E aí você poderia falar, mas se eles sabem que vai falhar, para que vai botar aquele ser humano para fazer tudo de novo? São os mistérios de Deus. Parece que é meio fácil responder assim, mas se eu tivesse todas as respostas, eu também não estaria aqui. Mas, por exemplo, no caso dos Nardoni, da menininha que faleceu, né, a gente não quer entrar aqui no porquê e nem como essa menina faleceu. Mas ele era pai dessa menina. O que um anjinho de 5 anos teria? Aí você fala, mas ela era um anjo, essa menina nem viveu. Que resgate é esse dessa menina? E aí a gente tem como explicação, não tem outra forma, porque se eu paro por aqui e falo, Deus quis, eu ia falar, Deus quis que uma criança de 5 anos fosse espancada e jogada do 5º andar? Que Deus é esse? Só que hoje, no passado, né, quando ela faleceu, ela era aquela criança, Isabela, se eu não me engano, não é o nome dela. Mas ela foi Isabela, mas ela foi muitas outras vidas. Então aí é que eu acredito no karma, porque não faz sentido uma criança de 5 anos passar por isso. E se a gente for linkar, existem barbaridades a mil de crianças por aí que sofrem, pessoas que sofrem a vida inteira. Vamos mais além. Todos esses irmãos, o Pai Léo agora comentou de um dirigente que tem um filhinho com necessidades, com deficiência, né, especial. Vá um dia algum irmão na ACD, você vê uma criança nascer sem os membros superiores e inferiores, você fala, meu, que espírito é esse? Mas, de novo, hoje ele é aquele espírito, a gente não sabe o que esse espírito fez em outras vidas. E para mim, não é que me tranquiliza, mas racionalmente, no meu cérebro, me traz um pouco de, bom, se a vida não é só essa, esse espírito veio por livre e espontânea vontade para resgatar algo muito grave. Mas ele vem, tanto que os espíritos falam, não tem a dó jamais de deficiência ou de problema algum. Pelo contrário, ali é uma prova de que o espírito está preparado para passar e ele tem livre-arbítrio para se revoltar também. Mas assim, se não existisse para mim, Rodrigo,
a concepção de karma e de que essa vida é mais uma página de vários capítulos que é o nosso livro, desde que a gente nasceu lá como um primeiro, a primeira, como é que eu posso dizer, a primeira fagulha divina e até todas as experiências, não faria sentido eu vim uma vez só e já venho para sofrer. Então eu acredito que nesse ponto o karma ele é efetivo. As pessoas vêm para resgatar algo mais denso, principalmente em coisas mais drásticas. Mas, volto a dizer, ela não veio para morrer na mão do pai. Pode ser que ela até poderia morrer na mão de um outro assassino, cruel, até cruel. Mas não que o pai teria que matá-la. E aí eu falo que não encaixa o karma. Ah, não, o pai tinha que matá-la. Jamais. O pai deveria amá-la e superar a falha que ele teve. Ela não. Ela tinha alguma coisa para passar. Parece frio? Parece. Mas é como eu tento entender esse organograma espiritual. Senão a gente realmente pira. É que sabe o que eu gosto quando a gente fala dessa questão de missão? Isso é uma coisa que eu já até falei, já no centro algumas vezes. Foi uma coisa que eu demorei anos para entender. Eu sempre fui um cara que sempre quis procurar entender o tudo, e eu sei que o tudo a gente nunca vai entender. Mas quando eu era católico, eu sempre fui fissurado, e até hoje eu sou muito fissurado na figura de Jesus. Eu gosto da figura dele. Acho uma figura extremamente enigmática, né? Nas palavras, porque o que mais me chama a atenção de Jesus é que Jesus não era esse cara que as igrejas pregam, que era um cara só paz e amor. Jesus, nas suas palavras, ele muitas das vezes, ele é o cara que quebrou um monte de barraca no templo com chicote. Enfrentou sabe? Um sistema religioso inteiro e político. Entendeu? Né? É um cara, ele era um revolucionário. Totalmente. E ele era esse cara. E quando você estuda a vida dele, quando eu era cristão, eu sou cristão, mas quando eu era católico, tinha uma coisa pra mim que nunca bateu, que era a última frase de Jesus. Porque Jesus passa lá no Gólgota, ele sabe que ele vai passar aquilo, ele fica 40 dias no deserto, sendo tentado pelo diabo de todas as formas possíveis e inimagináveis, e ele em nenhum momento ele arreda o pé. O diabo tenta tentar ele de todas as formas, e ele, convicto da missão dele, ele entra em Jerusalém sabendo que ele ia morrer lá. Ele passa uma semana em Jerusalém sabendo o que ia acontecer. Ele faz a Santa Ceia sabendo o que ia acontecer. Ele leva os seus discípulos para o Monte das Oliveiras sabendo o que ia acontecer. Ele faz o Sermão da Montanha. Todo mundo dorme, ele fica acordado esperando ser preso, porque ele sabia tudo que ele ia passar, todas as chibatadas que ele ia tomar. Enfim, ele sabia de tudo o que ia acontecer. Quando ele vai ser pregado na cruz, ele é pregado, ele é levantado na cruz, ele dão pra ele vinagre pra ele beber, então ele passa por todo o escárnio, tudo de pior que ele pode passar. Ele consegue absolver um criminoso, que isso também é maravilhoso, que é São Dimas, né? Que pede pra ele o perdão, e ele dá o perdão pro um criminoso, mas mesmo assim, a última frase dele, quando ele olha pro céu, é: Senhor, por que me abandonastes? Aquilo é uma conta pra mim que nunca fechou. Né? Eu falei assim, peraí, o cara viveu a vida inteira numa puta de uma missão, pra no final, nos seus últimos segundos de vida, no seu último minuto, ele duvidar de Deus. Mas será que ele disse mesmo isso? Então, essa é a pergunta, né? Mas a questão não é se ele disse ou não. Está no conceito cristão. Ah, sim. É isso. Porque mostra o quê? Que ele também tinha uma fragilidade depois de tudo que ele passou? Mas eu acho que isso todo mundo tem, né? Olha a história. Humano, por mais que você tenha, você é ligado a um fé, a algo assim, vai ter algum momento que você vai ter a sua. Mas é aí que eu queria chegar. E aí essa dúvida sempre me pairou. Entrei na Umbanda, comecei a trabalhar na Umbanda, e essa dúvida sempre na minha cabeça. Toda vez que eu via Jesus, porra, cara, por que você falou que Deus te abandonou? Falhou nessa última frase, hein? É uma coisa meio louca, né? Mas eu, como um cara extremamente sistemático, filho de Xangô, com acidente em virgem... Tipo assim, meu ídolo, você tá me quebrando, cara. Então, é mais ou menos isso, E aí é onde vem a explicação. Quando em determinado... Priscila pega uma balinha nesse momento. Quando em determinado momento eu aprendo e fiquei sabendo que Exu Corcunda foi padre, falei, opa, tem uma oportunidade. Já tem alguém pra perguntar. E um belo dia, ele numa consulta disse que ele era um estudioso da Bíblia. Eu falei, pronto, eu achei o cara, porque eu já tinha perguntado isso pros outros padres, e todos os outros padres fugiam da pergunta, não me respondiam. Lógico, né? E o medo? Porque acho que também não sabiam. Aí eu perguntei uma vez pro Exu Corcunda, aí o Exu Corcunda falou assim pra mim, um dia você vai entender.
E aí passou anos, até um dia que eu fui perguntar de novo e ele falou, tá bom, eu vou te explicar. Ele falou, Jesus fala isso porque ele era homem. Ele não era Deus. Ele era falho. Pois é. Porque Jesus, ele tem a sua grande partícula de homem santo. Mas antes dele ser um santo, ele era um homem. Ele viveu como homem, né? Então, a partir do momento que eu entendo isso, se Jesus, que era Jesus, também falhava, por que que nós não vamos falhar? Pois é, né? Por que que os espíritos vão dar uma missão que é uma missão estratosférica, sendo que o próprio filho do cara Titubeou num certo segundo. não conseguiu completar 100%? Porque, pra mim, a partir do momento que ele falou aquela frase e que aquilo é acreditado a ele, pra mim Jesus não foi 100% santo, foi 99%. 0,9. Mas não é 100%. Você entendeu? Porque perfeito é só É Deus, muito né? louco. Então, Porque a perfeição está em Deus, né? então, se esse cara, que era o cara perfeito, foi 99%, cara, se eu for 20% já tá bom pra caramba. Pois é. Entendeu? Mas aí entra de novo na aula. Vocês estão falando, eu tô lembrando da aula que eu tive. O pessoal vai falar que a gente é kardequinho, mas tá dentro Do da conceito. classificação do conceito dos espíritos, né? Existem 3 ordens, o Rodrigo vai lembrar disso. Ixi, Maria, vamos ver. Que é as 3 ordens que tem. Que a terceira ordem é os espíritos imperfeitos, a segunda ordem é os bons espíritos e a primeira ordem é espíritos puros, né? E aí, o que são os espíritos puros? Aqueles que já chegaram à perfeição, quem seria? A gente pode colocar uma classe angelical, vamos dizer assim, vai? Deus. Os semirombas, né? Os cáritas. vamos Não, dizer assim. esse já entra na segunda ordem. É. Porque são os espíritos que chegaram ao meio da escala o desejo do bem e a sua preocupação. Geralmente os semirombas são pessoas o quê? Que a gente coloca, o Chico Xavier. Mas que erraram também, né? Sim, Né, o mas próprio eles Chico. são- eles Coitado possuem- do Chico É. que sofreu quando era pequeno e a vida inteira. Tinha um monte de problema ele era- físico. E ele mesmo errava, né? Sim. Ele mesmo errava, né? Tem as histórias do materialismo. Sim, Pô, também ele mesmo falhou, errado, não só falhou. ele. Então, mas aí- O próprio São Francisco, se a gente Sim. pegar a história de São Francisco ele era o cara, ele era, só que São Francisco também errava, porque de várias vezes ele pregava uma coisa, ele deixava os seus discípulos passarem fome. Então, pra você ver, né? Porque tinham feito um voto de pobreza. Então, mas aí porque todos, Você entendeu? Todo porque mundo é todos falho. nós vamos passar por essas ordens. Por isso que a gente tá aqui. Por isso que a gente tá aqui. É. Nós somos quais ordens, mano? A última. Então, a segunda Pô, eu ordem. sou a segunda Deixa eu já. falar porque eles não deixam. A segunda ordem é espíritos que chegaram ao meio da escala, o desejo do bem e a sua preocupação. Então, que eles vieram ao Prazer, mundo. Pai Léo. Não, É, ainda não não, somos não lá, é. não. Ainda estamos no impuro Uns ainda. possuem a ciência, a sabedoria e a bondade. São o quê? Prazer, Pai Léo. Espíritos benévolos, sábios, prudentes, superiores. Acredito Ah, que suas entidades de prazer trabalho, sou eu, hein? né? Não A sou eu, hein? terceira Ainda não. ordem, que é o que a gente encaixa. É nóis. Nós estamos na terceira Na ordem. terceira, que pena. Que são espíritos que estão na base da escala de imperfeitos, da ignorância, do desejo do mal e de todas as más paixões. Que aí eles intitulam como espíritos impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros, batedores e perturbadores. Tô no impuros, vai. Levianos eu Pô, também não sou, né? É, então, é isso que eu ia falar. Não, já não somos Pô, tão ruins assim, pseudo né? sábio, talvez. Não sabemos nada ainda. Mas nós somos impuros. Mas você sabe que todos os espíritos, isso Ah. dito, né, pelo estudo espírita, que todos os espíritos se tornarão perfeitos um dia. É, É botar que aí vai estamos virar a nessa mônada, É, né? aí É começa a nossa ser- escala. Um dia pode demorar 3 Começa a ser milhões de anos. assustador, aliás. O conceito de mônada é até assustador. Porque você não perde a sua individualidade, mas você volta para um todo coletivo que tem uma consciência maior. Aí você começa a se assustar. Mas espera aí. É aquela coisa que o Wagner Borges fala, que eu gosto muito, que é o segundo corte, né? Do cordão de ouro, quando você já é mente, você é só um corpo mental, e aí você é só luz. O negócio começa Mas as e nossas aí, entidades são só luz. mas é engraçado, Ah. por exemplo, se a gente for pegar nas primeiras perguntas do Livro dos Espíritos, o que é Deus? Deus é a inteligência primária, a causa de todas as coisas, né? E aí eles começam a insistir nas perguntas, né? Mas o que é Deus? Por que vocês não explicam? Porque vocês não têm consciência de entender o que é Deus. Mas se vocês explicassem para nós o que é Deus e o que é a nossa vida, o que aconteceria? Os espíritos falam que a gente ficaria bobo. Sim. Que a gente entraria num blá, tipo, o quê? Então hoje nós não temos Nós precisamos- inteligência suficiente É, para entender nós isso, né? buscamos, através da nossa energia, da nossa essência, o que é Deus.
Deus todos os dias, né? Exatamente. E ainda é Deus muito é primitivo, né? Deus ainda a gente é- entende Deus de uma forma É. muito primitiva, né? Porque, querendo ou não, o nosso HD, ele é tão pequenininho para entender o conceito de Deus que realmente daria tilt. É complicado. Quando a gente fala em conceito de Deus, pra mim, Deus, a melhor conceito que existe, pra mim, é o Deus do budismo. E das religiões budistas, né? Principalmente o taoísmo, que é o que eu mais gosto. Que é o eu sou Deus. Eu sou partícula dele e ele é um todo. É legal porque ele fala, ele está em mim, mas eu não estou ainda nele. Isso. É legal isso, É né? isso. É Porque um conceito budista, para você poder encontrar Deus, olhe para dentro de si. E é muito louco, né? Porque esses dias a gente estava assistindo até mesmo um podcast onde eu fiquei muito pé da vida, porque era um dirigente que não conseguiu explicar o conceito de Deus. E assim, o mínimo... Não estamos falando que nós temos que saber a verdade absoluta, porque não existe verdade absoluta. Mas o mínimo que se espera de um religioso é que ele consiga conceituar Deus. E É o mínimo. E que não titubeie sobre as suas questões básicas sobre a Umbanda. Sim, porque é o básico de um teólogo. Quando eu vou pro conceito de Deus, né? Deus está em tudo, ok. Porém, o tudo não está em Deus. Ainda não. Então, eu acho que aí mora a diferença. O Deus que eu entendo, eu acho que Deus está todo dia dentro de mim. Eu gosto muito de uma parábola budista, que ela explica de um guerreiro, e eu vou contar bem rapidinho. É um guerreiro que vai até o maior monge de todos. E ele era o maior guerreiro da China. E aí ele pergunta para esse monge. Ele falou, olha, eu já andei a China inteira, já cruzei vários mares e andei quase o mundo inteiro, e até hoje eu não conheci aonde é o portão do inferno. Aonde que é, monge? E aí o monge, sem titubear, sem levantar a cabeça, de olhos fechados, responde, você não conseguiu achar porque você é um inútil, um idiota e uma pessoa pequena. Uau. O guerreiro, que é o maior guerreiro da China, pega então a sua katana, desembanha, levanta o seu braço e quando ele vai cortar a cabeça do monge, o monge de olho fechado responde, isso, aí é a porta do inferno. Então, A sombra, né? o guerreiro fica tão nervoso que resolve cair em pranto, chorar e joga a sua espada no chão. E o monge de olho fechado responde, e aí está a porta do céu. Aí. Então, pra mim, este é porque é o conceito do Tao, do céu e inferno, do bem e mal. Sim. O Yin Yang, né? O Yin e o Yang. Tá dentro porque de você. ele está dentro de nós e ele está a todo momento numa eterna batalha do nosso consciente. Então, por exemplo, quando eu estou, eu vou ser bem raso, para que as pessoas entendam como é uma coisa de Deus. Estou no meu carro, uma pessoa com fome me pede R$1. Eu não dou esse R$1 para a pessoa, mesmo tendo R$1 ali. É o diabo. Sim. A mesma pessoa está com fome, me pede R$1, eu dou R$1 que eu tenho, ali é Deus. Sim. É simples. Então Deus e diabo estão em atitudes do nosso dia a dia. Se eu estou plantando bem, por isso que aí eu vou até um pouco contrário com o que o ensinamento espírita fala. Eu não conseguiria nunca, mas dentro da minha consciência hoje, nunca eu conseguiria classificar um espírito como bom e ruim. Até mesmo porque o que é bom pra mim pode ser ruim pra outro. Sim, E o que é ruim pra outro é muito complicado quando a gente entra nisso. Eu concordo com o termo ignorante. Porque às vezes muitas pessoas fazem o mal por pura ignorância. Por conceito, por questão de vida. Tem gente que, por exemplo, nasceu... Vamos supor, você pega uma pessoa que... não estou aqui julgando nada e também não estou absolvendo. Mas, por exemplo, se você pega uma pessoa, que nem lá no Oriente Médio, uma criança que o primeiro brinquedo é uma arma, às vezes com 3, 4 anos. Ela foi criada para ser um guerreiro mortal. Ela faz parte de um contexto, então ainda é um ser ignorante. E às vezes ele não é mal, ele só conheceu o mal. E nisso eu concordo também. Porque senão a gente vai para um outro assunto que a gente vai esbarrar em conceitos como, por exemplo, do que é bem e o que é mal. Do que é moral ou o que é imoral. Que é aquilo que nós estávamos conversando outro dia no nosso grupo, que eu estava botando esse debate. Sim. Porque a mesma coisa, o cara que inventou a vacina,
Pô, pra inventar a vacina, morreu 3 pessoas. O karma da morte dessas 3 pessoas vai pra quem inventou a vacina? Da mesma forma que, por exemplo, você pega alguns estilos de assassinos que são entrevistados, que fazem um trabalho psicológico, a pessoa... E aí, não é querendo inocentar ou humanizar o assassino, mas às vezes pegam histórias de assassinos que a pessoa nunca recebeu um carinho na vida. A mãe batia desde pequeno, o pai o estuprou, a avó não existia, o vizinho o estuprou, o outro lhe bateu, o primeiro amigo foi um assassino que ensinou a matar. E aí eu falo, fácil falar, né? Mas ele não soube dar amor. Ele recebeu amor? Eu nasci em berço tranquilo, meu pai faleceu cedo, mas minha mãe me deu amor, a minha avó me deu amor, tive amigos, conheci a religião logo cedo. Tudo bem, posso estar merecendo passar por isso, mas eu posso julgar com a mesma... apontar o mesmo dedo para aquele irmão que às vezes não teve uma condição de às vezes receber um abraço de alguém. Ó, é muito complicado. Você quer ver um conceito? Então por isso tem que tomar cuidado, né, ao julgarmos. Né? Um conceito bem simples. Pergunta simples para vocês dois. A Inquisição foi boa ou ruim para a humanidade? De forma simples. Boa ou ruim? Ruim. Mãe Priscila? Ruim. Ruim. Graças à Inquisição que foi inventado o parafuso. O parafuso. Olha aqui na sua volta quantos parafusos tem. Antes da Inquisição não tinha parafuso. O parafuso é um instrumento de tortura inventado para matar as pessoas e machucar as pessoas, para na verdade causar dor sem matar. Foi para isso que foi inventado o parafuso. Meu pai. Que era para poder apertar o joelho e quebrar das pessoas. Nossa. Essa é a invenção do parafuso. Nossa. O parafuso hoje, quantas vidas já salvou? Aí eu pergunto, o cara que inventou o parafuso, ele tem mais karma, dívida, ou ele tem mais dharma de pessoas que ele salvou com o parafuso? Não responda. Vamos pra conversa com o pai Luiz Fernando, que ele vai mandar os recados e a gente volta pra conversar sobre isso. Voltamos, meus irmãos, depois desses recados, pai Luiz Fernando sempre com a sua maravilhosa voz aqui na Rádio Mirua. E agora a gente volta com aquela questão. E aí, Rodrigo, o Giuseppe que inventou o parafuso, tem mais karma ou mais dharma? Pois é, né? O Giuseppe, né? Eu gosto de dizer o seguinte, qual foi a intenção do Giuseppe? De fazer o parafuso pro mal? Se ele fez a intenção de fazer o parafuso pro mal, eu acredito que ele tenha mais karma do que dharma, porque a intenção principal dele foi desenvolver algo pro mal, né? Assim, quando, por exemplo, a gente tem cientistas que trabalham para o mal, desenvolvendo doenças, nós temos cientistas que trabalham para o bem, concedendo a cura. Apesar que também é antagônico, porque a gente só descobre a cura quando existe, né? O veneno, quando existe, né? A doença em si, né? É tudo muito complexo. Mas se a gente for analisar, eu ainda gosto de partir do princípio da intenção do caso. Se o Giuseppe inventou o parafuso com a intenção de fazer o mal, e ele nem imaginava que esse parafuso poderia fazer o bem, eu acho que ele tem muito mais karma do que dharma, né? Pelo menos é o que eu acredito. E você, mãe Priscila? Eu também concordo e assino embaixo. É difícil falar, né, sobre essas coisas. Complicado demais, gente. Esse programa tá sendo um assunto aí... Ninguém, se a gente trouxesse o Chico e o Divaldo aqui, trazer o Chico e o Divaldo, eles iriam entrar num dilema também, a gente complicado. no intervalo tava falando, né, sobre isso. É tão difícil você falar sobre alguns assuntos, né, que a espiritualidade, até mesmo a espiritualidade, ela não explica 100% pra gente. Se você parar na frente de uma entidade e perguntar sobre o karma, eles vão falar de uma forma meio... não rasa, né? Mas uma forma... Eu acho que ainda falta muito para que a gente entenda tudo isso do que é o karma. Eu também Você sabe por que eu entendo isso? Eu, como um bom seguidor do taoísmo, como eu disse, o Tao nos ensina sobre isso. O que se aprende no meio do caminho vale mais a pena do que se aprende na chegada. Então, se a entidade nos der a resposta do karma, a gente não vai aprender. A gente não vai aprender. Tem jeito. Então é a mesma coisa quando as pessoas, no meio da pandemia, pai Léo, o que a espiritualidade está falando da pandemia? Nada. Porque ela não vai nos dar explicação no processo. Então, porque... E até hoje não deu. Eu acredito que o dia que nós tivermos caso zero de Covid,
talvez as entidades falem alguma Pode coisa. ser. E, aliás, duvide de quem tem resposta pra tudo, viu, meus irmãos? Independente do segmento religioso. Quando a pessoa vem com o organograma divino, o porquê do átomo, o porquê do Deus, o porquê dos espíritos, qual que é o nosso futuro, cuidado, porque eu acredito que nós não temos seres humanos ainda com como é que se fala? Racionalidade. Com racionalidade Estamos na terceira total. ordem. Nós estamos, lembrou, Eu foi tô muito na bem, segunda. Estamos todos na terceira Terceira e ordem. olhe lá, estamos no impuros, vai. Não somos levianos, vai, somos bonzinhos. Eu acredito que eu seja. Mas assim, não adianta, as pessoas que querem trazer a resposta de tudo. Olha, Eu tô na última encarnação, você gente. quer ver uma coisa, Palhaço e Quero Priscila, voltar. que me dá desespero? Essas videntes de rádio e de TV, que Sim. eu tenho vontade de dar um beijinho Abraço, Márcia. de bomba atômica nelas. Ela pega o nome da... Você está na 4ª encarnação? Você é um espírito velho e você... Eu vou fazer um ritual para limpar seu Como karma. se a 4ª encarnação fosse algo, velho, né? Puta entendeu? merda. E assim, e vamos fazer um ritual para tirar esse karma. Apesar que eu acho que tem perguntas disso daqui a pouco. É um absurdo, entendeu? E tem pessoas que são devotas desse tipo de pessoa. Ninguém conhece mais do que a sua vida, do que você mesma Então, e mas Deus. aí eu vou porque fazer a uma entidade até pergunta. sabe um pouco, mas não vai falar também. Por exemplo, esses sensitivos e tal. Eles falam alguma coisa. O Rodrigo... Tô vendo aqui na vida do Rodrigo que vai acontecer isso, isso e isso. O Rodrigo vai ver e ele vai tentar resolver aquilo que a pessoa falou. O que acontece? Esse karma, ele é culpa, né? Tipo, que bloqueou, porque é algo que deveria acontecer na vida do Rodrigo. Do Rodrigo que tentou resolver ou do sensitivo? Dos dois. O sensitivo também vai ter karma sobre isso. Também. E eu interesseiro, porque foi interessante, dependendo do que ela tá ouvindo. Por exemplo, vamos limpar esse karma, é só você não fazer isso. Aí eu deixo de fazer porque eu fico com medo. Eu não deixo de fazer porque eu perdoei, porque foi dentro de mim que nasceu. Porque a verdadeira mudança é aquela que a gente apanha para aprender. Sim. Ou, se a gente tiver... eu tô esquecendo, não é caixa craniana, intelecto suficiente para falar, peraí, pô, eu tô batendo nessa tecla aqui, eu tô sofrendo, pô, vou parar de brigar com a minha mãe, vou parar de brigar com o meu chefe, vou parar de reclamar da vida por livre e espontânea vontade. Aí é legal, isso se torna um dharma. Agora, eu mudei porque eu li, porque alguém me ameaçou, porque eu fiquei com medo? Não, Ou não até foi mesmo- arrependimento. Paguei um ritual. Não é um arrependimento verdadeiro. Aliás, o André Luiz fala, eu adoro o filme do André Como é Luiz. o caso da amarração, né? Eu me vou fazer chamem- uma amarração pra pessoa ficar comigo. Pois é, me chamem de Kardequinho às vezes, mas eu amo o filme do André Luiz, gosto muito do filme Nosso Lar, quando ele fala, por que naquela hora você conseguiu sair de onde você estava? E aí o Clarencio fala pro André Luiz, arrependimento inconsciente, meu irmão. Sim. Ou seja, ele se arrependeu por si, ele cansou de E sofrer. tá vindo Os Mensageiros, né? Que vai que ser é um filmão. belíssimo aí, filme. Porque esse livro é maravilhoso. É muito bom. Então quer dizer, quando você tem algo que é inato, que é teu, mérito. Quando você faz alguma coisa porque alguém foi lá, te chantageou, e isso vale pra Umbanda. Uma entidade não pode falar, você tem que fazer isso porque senão você vai sofrer. Você tem que mudar por você. A entidade te dá um caminho. A carta do tarô te dá um caminho, a entidade te dá um caminho, mas eles não falam, tem que fazer isso. O livre-arbítrio é seu. E é aquilo, né? As pessoas às vezes chegam na frente da entidade e esperam que a entidade faça isso, né? Coitado. Que dê um caminho. Não, mas eu tô perguntando, e acontece isso, pra quem dá consulta, hoje em dia, muito mais acontece. Mas eu tô perguntando, eu quero que fale alguma coisa. E as entidades falam muito sobre isso. Olha, nós vamos dar um caminho, vamos mostrar mais ou menos o caminho, mas você que tem que decidir qual que é o melhor. A entidade em nenhum momento vai falar, olha, não, faça isso, isso e isso, porque vai acontecer isso, isso. Não, a entidade ela vai mostrar, às vezes vai falar de uma forma que você pode até interpretar depois de um tempo, né? Mas ela nunca vai dar a letra ali e vai falar de uma forma, né? Porque senão o ser humano vira uma marionete, né? O caminho Olha, eu é fiz único, né? porque a entidade mandou. Não. A iniciativa da transformação tem que partir de você. Não, eu só mudei, viu, Pai Léo? Porque o Exu me deu uma bronca e falou que eu vou sofrer muito. Peraí, você não mudou por amor, você mudou por medo. Mudar é a mesma coisa. Eu tô preso já há 15 anos cumprindo pena, eu tô tão bonzinho na cadeia, tô arrependido. Ele pode até ter se arrependido, mas por que ficou preso?
É diferente daquele que comete um crime e vai lá falar, ó, eu fiz nhaca, vim me entregar. É difícil, nós somos seres impuros, em grau menor ou pior. Mas o arrependimento verdadeiro é aquele que parte Somos de seres você. ignorantes, né? Exatamente. Menos o Pai Léo que está No segundo grau. no segundo grau. Mãe Priscila, tem perguntas? Então vamos Tem. partir para responder as Deixa perguntinhas eu já? pegar aqui. Lembrando que nós estamos lá no @umbanda_rp. Repita, @umbanda_rp. mais uma vez para não gerar karma. Umbanda_RP. E Mãe Priscila abrindo a caixinha de perguntas. Só um minutinho aí. Podem falando aí enquanto eu abro aqui. Enquanto isso, procura lá, @Rodrigo Ressuti. Não tem. Tem, não tem? Qual que é o Não seu tem. Instagram? Meu Instagram é Rodrigo Ressuti. Então, como não tem? Tem. Quem quiser te seguir? Ah, sim. Abre um Rodrigo de Xangô. Boa. Eu prefiro indicar o dos meus amigos que eu leio muito, que é o @Umbanda e Consciência. É O isso E aí. com E Karina e comercial, a Jonas. Karina e o Jonas. Ou então também, se você quiser, procura o Rodrigo no Tinder. Não, também não. É meu karma encontrar Vamos lá, alguém. pergunta. O Caio vai falar uma pergunta sobre isso que ele falou do karma. Aí, ó, tá vendo? Caio pergunta: como o karma afeta na vida amorosa? Porra. E aí, Rodrigo? Caiu a linha. O karma afeta na vida amorosa quando você deixa de primeiro se amar, né? É experiência própria. Eu durante muito tempo, ainda tenho alguns problemas sérios. Eu fugi de muitas situações na minha vida. Tive alguns relacionamentos amorosos complicados. E aí eu não posso falar, era meu karma sofrer de amor. Não. Eu tenho que entender primeiro o porquê que eu atraí aquele relacionamento. Às vezes, foi o meu caso, mas um relacionamento doentio, ou quando uma pessoa sofre. Vocês já pararam para perceber, meus irmãos, vocês que estão ouvindo agora? Isso é muito comum. Eu troco de namorado ou troco de namorada e parece que é a mesma pessoa. A situação é a mesma, a personalidade é a mesma. Isso se repete quando é muito ciumento, quando é muito possessivo, infelizmente quando é agressivo. A pessoa parece que atrai aquele tipo de gente. Seria karma? Ou será que isso é fruto de uma pessoa que não acredita em si? Uma pessoa que ainda está desprovida de toda a confiança suficiente e acaba puxando pessoas daquela natureza? E aí alguém pode responder assim, né, no pensamento agora, mas espera aí, ninguém vai atrair alguém para bater. Claro que não. Mas às vezes você atrai alguém possessivo e desequilibrado no momento que você também não está bem. Então, claro, eu acredito que a gente já carrega um karma para aprender. Por exemplo, eu tenho dificuldade no amor. Certamente você pode ter tido algumas coisas complicadas em outra vida, ou não deu valores a outras coisas, mas você não vem nessa vida para sofrer. Você vem nessa vida para superar. Olha mais uma vez o karma entrando como escola. Se eu tenho um problema, eu tenho que aprender. Muitas vezes, não é só na parte espiritual que você vai resolver teu problema de amor. Muitas vezes, vai numa psicóloga, faz um tratamento, cria uma autoestima, faz uma dinâmica para mudar, para virar essa chave. É porque a gente tem um problema muito sério. Às vezes a gente tem ego, a gente não quer admitir que o erro às vezes está dentro de nós. É fácil culpar o terceiro. Porque muitas vezes num relacionamento a gente é fácil falar, não, a culpa é do parceiro ou da parceira. Peraí, os dois erram. Né? Não é só um que erra. Então você também tem que ver o porquê que você está às vezes atraindo pessoas desse nível. Então, um autoconhecimento, uma evolução às vezes mental de algumas condições suas, de questões desde jovem, até um tratamento às vezes psicológico que eu recomendo, fazer terapia é ótimo, é tão bom quanto tomar passe. Faça que é muito bom. Isso pode te trazer um novo conceito e um despertar e bola pra frente. Você supera essa dificuldade, porque a questão do karma é superar e não ficar sofrendo como uma chibata eterna. É entender, né, e evoluir com tudo isso. Bom, a próxima pergunta, quer falar mais alguma coisa? Não, acompanho o relator. Não gerou karma essa resposta. Pergunta de Lucas e Esther. Boa noite. Como descobrir o nosso karma? Se já cumprirmos ou ainda vamos? Todos têm? Todos têm, mas você só vai descobrir quando você estiver do outro lado. Que alguém chegar lá e falar assim, e aí? Faltou. Faltou. Na verdade... Você não cumpriu isso aqui, ó. Que assim não. Na verdade, eu acredito, Lucas, é aquilo que eu falei um pouco no início. Não acredito nesse ser que vai me cobrar depois meus karmas. Eu acho que a quitação kármica, a cada dia novo a gente gera karmas. Eu acho que, não te cortando, mas só para não perder o raciocínio, eu acho que o nosso consciente, quando a gente desencarnar, que vai cobrar. Sim, não acredito que seja isso que eu ia alguém falar. que vai vir, olha, com um livrinho. Eu acho que nós vamos falar, não aprendi isso daqui.
fui pra essa vida com tudo isso e não aprendi, então acho que é o nosso consciente ali que vai. Era isso que eu ia falar. Eu acredito que o karma, ele vai ser cobrado por nós mesmos em determinado momento. E a cada dia a gente vai criando novos karmas e quitando novos karmas. E não tô falando do dia, né? A cada encarnação. Você, por exemplo, nessa encarnação eu aprendi a amar, a me amar. Só que o me amar demais me trouxe uma pessoa extremamente individualista. Pronto, você se ama demais. Agora, na próxima vida, você vai ter que aprender a ser uma pessoa mais coletiva. Então, eu acredito, é muito doido isso, né? Dando um certo spoiler, mas não é bem um spoiler. Quando o Pai João, ele me explicou um pouco da sua vida, de tudo que ele passou, e o livro vai sair, agora em junho já temos a pré-venda do livro, e é muito doido, porque quando eu comecei a saber da vida dele, em determinado momento ele me falou, eu encarnei como um monge tibetano. Falei, pô, que legal. E aí eu tentei entender como que um monge tibetano voltou em outras encarnações com uma pessoa cheia de karma. Eu falei, pô, pai, peraí, essa conta não bate, né? Era a mesma coisa de a gente tá falando, pô, em uma vida o cara sabia pra caramba da vida, dava conselho pras pessoas sobre karma e existência, e depois o cara fez tudo ao contrário. E aí ele falou, é porque no meio do caminho tem seus altos e baixos. Sim. Então, em um determinado momento, ele encarna como um monarca do reino do Congo e um escravagista. Então, aí é que tá. Porque eu acredito que as coisas vão mudando. Talvez, na primeira encarnação, ele como um Brahmane, ele não dava o real valor às coisas. Ele era muito desapegado. E aí, na outra encarnação, que ele teria a oportunidade de ser um pouco mais apegado e ser talvez um rei africano que libertasse seu povo, ele foi corrompido pelo ganho material e, em vez de libertar, escravizou. E sem contar que um monge tibetano, de uma certa forma, pô, é claro, tem uma extrema sabedoria, mas ele vive sozinho no mundo, né? Sim. Ele não tem os desafios do convívio social. Sim. São os mesmos dentro do seu templo, né? Sim. Então, assim, isso é uma pergunta até que está no Livro dos Espíritos. Se eu me isolar do mundo e pensar só em Deus, eu vou me purificar? Você pode purificar sua alma, mas não existe purificação sem interação humana. Sim. E qual que é o maior problema? Por que nós estamos aqui? Porque senão encarnava todo mundo numa jaula, né? Exatamente. Encarna todo mundo separado, um em Marte, um em... Acabou, né? Qual que é o grande problema? As relações interpessoais. Quem está ouvindo agora esse programa na internet ou ao vivo pela Rádio Mirua, você não tem uma pessoa na sua vida que você fala, eu não tenho problema, mas essa pessoa eu não quero ver. Você já tem um problema. Aliás, quero aproveitar nesse momento e mandar um abraço. Tá vendo? Tô brincando. Pro Rodrigo Muniz. Tá vendo aí? Um abraço. Assim, nós temos, às vezes ela mora dentro de casa. Quantas pessoas não têm problema com o próprio pai, com a própria mãe? Aquela tia, aquele irmão. Irmãos que brigam, irmãos que... Assim, mas eu amo todo mundo. Pai Léo, eu vou no terreiro. Eu atendo 16 pessoas toda noite. O meu pai de santo chora de emoção de ver eu recebendo todas as entidades, mas eu não suporto o meu vizinho, porque ele é um canalha. Acabou. Você já tá errado. Sim. Você já tá errado. O Chico Xavier perdoou até a madrasta que enfiava garfo na barriga dele. Entendeu? E ele era uma criança, depois ele cresceu e não entendeu. E ele ajudou ela espiritualmente no desencarne. Então, quer dizer, eu dou um exemplo. Minha avó foi maltratada por muitas pessoas desde os 4 aninhos de idade. A mãe dela morreu muito cedo, com 4 anos. A madrasta judiou demais dela. Ela cuidou de todos aqueles que fizeram bem e que também fizeram mal para ela. Então, quer dizer, e aí? Será que você que está ouvindo não tem nenhum problema com ninguém? Mas agora então eu te pergunto, será que tua avó também, de uma certa forma, não vai ter que voltar e aprender que ela também deveria ter se dado um pouco mais de valor? Claro, porque ela teve... Você entendeu? Porque ela também teve problemas sérios no relacionamento. Ela pensou tanto nos outros que ela esqueceu do meu avô. Tem um livro do Ramatiz. Normal. Tem um livro do Ramatiz que conta em detalhes que São Francisco de Assis teve que reencarnar porque ele teve muita... é muito doido, porque o Ramatiz ele explica meio que de uma forma que ele teve que reencarnar porque ele foi muito bonzinho. Ele renunciou muitas coisas. Então, fugiu também. Então, se São Francisco teve que reencarnar... Quem somos nós, Quem somos nós? Mas às vezes isso acontece, né? Às vezes passa por algo que a gente começou falando no programa, né? A gente perdeu os nossos pais muito cedo e que a gente fica
nessa, Por quê? nesse Por looping, quê, né? né? E às vezes acontece, alguma coisa na nossa vida, enfim, alguma coisa, e que a gente fica cobrando e fala, não vou ajudar aquela pessoa porque aquela pessoa me fez mal, aquela Pois pessoa... Enfim, e a gente acaba vendo, né? Isso eu aprendi muito nesses momentos que eu ficava revoltada com a morte da minha mãe, e minhas entidades falavam muito sobre isso. Você não está aqui para julgar e não está aqui para apontar o dedo para ninguém de algo que aconteceu. Você está aqui para entender e evoluir com tudo isso. Então, hoje eu vejo tudo isso como uma evolução. Eu acho que foi um crescimento para mim. E não é fácil. Não. E não é fácil. Não, porque na teoria é muito bonito, mas não é fácil. Sim. Aliás, o ato de perdoar não é fácil. Por exemplo, o Pai Léo, não entrando em detalhes, mas um tempo atrás, tiveram algumas pessoas do nosso convívio em comum que foram bem antissociais, assim, né? Que tiveram algumas relações que eu achei que foram um pouco estranhas até na época. Eu perguntei até, mas o senhor perdoa? Tô de boa, tô tranquilo, de verdade. Eu falei assim, eu não tenho essa paz ainda pra perdoar. Assim, não é porque nós somos... situações. Não é Gratidão, Pai João. Não é porque nós somos... sou médium de Umbanda, estou há 20 anos, então eu sou um Chiquinho Xavier. Se eu precisar mandar alguém para PQP, eu vou mandar. Por quê? Porque eu sou imperfeito. E eu também não posso passar uma imagem daquilo que eu não sou. Sim. Mas o ato de perdoar é divino, que é o que a gente está aqui para isso. Mas aí é o ato da evolução. É né? a evolução de cada um. Você vai evoluir. Então, através do seu karma que você tem, que todos nós temos, né? Seja, cada um tem o seu karma, seja pequeno para você ou grande para o outro, mas cada um tem o seu karma. Sabe o que acontece? Eu como um filho de Xangô, que é extremamente dono da verdade, dono de si, né? Nós temos esse defeito. Como canceriano, o signo mais magoado que existe, regido pela lua. Como as pessoas podem falar assim pra mim, nossa, e o Pai Léo perdoa fácil? Perdoo. Sabe por que eu perdoo? Porque acima de todas as minhas questões de mágoa, existe pra mim um sentimento que é maior do que esses, que é a racionalização e a lógica. Quando você participa de trabalho, que você fala assim, meu Deus do céu, tem dois espíritos ali, igual você falou, mata, o outro mata, aí o outro encarna e mata de novo, mata de novo. Looping sem fim. Aquele loop. Aí você olha e fala assim, meu Deus, esses espíritos estão nesse loop há quanto tempo? 400, 600 anos. Fala, pô, os caras estão encarnando há 600 anos para poder se matar. Porque não se perdoaram? Mas eu perdoo no mesmo segundo. Sabe por quê? Eu não dou o direito, e é muito simples. Eu sei que eu vou ter que reencarnar, mesmo não querendo. Mas eu sei que eu vou ter que reencarnar. Porque isso é da nossa evolução humana. Agora, eu não vou dar o direito a ninguém que eu tenha que reencarnar por essa outra pessoa. Se eu tiver que um dia reencarnar, que provavelmente eu tenha, que eu reencarne pelas minhas atitudes. E não pelas atitudes que eu fiz para outro ou que outro fez para mim e que eu simplesmente não soube lidar. Quando nós guardamos um rancor, eu gosto muito de uma parábolazinha simples, que falam que é do Chico, mas acho que nem é do Chico, que é quando perguntam o que é guardar rancor. Que é aquela história, é igual jogar carvão num lençol branco. Você joga um carvão no lençol branco. Vocês conhecem essa historinha? Não. Diz que um menininho uma vez chegou pra mãe e falou assim, mãe, eu estou sentindo muita raiva do meu amiguinho. E aí a mãe falou, então, você vai fazer o seguinte, você vai pegar um saco de carvão, ela pegou um lençol, botou no varal, falou, você vai pegar um saco de carvão e toda vez, você pensa em toda a raiva, e toda vez que você pensar nessa raiva, você joga um carvão. Aí o menino pensava na raiva e jogava um carvão. Aí ele jogou uns 10 carvão. E aí ele falou, aí a mãe falou pra ele, dá uma olhada no lençol, você conseguiu sujar o lençol? Falou, consegui. Alguns eu acertei ali, né, sujou um pouco o lençol. Ela falou, agora olha pra você. E o menino tava inteiro sujo de carvão. Ela falou, é isso que faz a raiva. A raiva, ela pode até tentar, de uma certa forma, ir contra o outro. Mas ela saiu de mim. Eu senti o gosto do fel, o gosto venenoso do ódio que eu sinto por outro, antes dele tocar o outro, ele está dentro da minha boca. E eu não vou me permitir sentir esse gosto. E esse é, simples. E esse é o trabalho de Exu e Pombagira, né? Mas é racional. Trabalhar todas as nossas sombras. Aí né? nessas horas, gente, vocês estão nos ouvindo. Para um momento e pensa aí de quem você sente raiva. Meu Deus, vale olha pena, o gosto do veneno do ódio que você está sentindo na tua boca. Você Que permite cansa, a né? uma pessoa dessa fazer isso pra você? Você pega alguns espíritos que a gente já teve
com certeza vocês já tiveram também nas mesas de desobsessão, mas ao longo dessa caminhada eu cheguei a presenciar alguns quiumbas mesmo, não eram eguns perdidos, eram quiumbas já, espíritos nefastos, mas já há muito tempo fazendo mal e falando assim, eu não aguento mais. Cansei. Eu sei que eu vou ser amarrado para algum lugar, mas eu não aguento mais. Só me tira daqui. Só me tira daqui. Desvitalizado, sem energia. Quanto mais eu tinha raiva, pior eu ficava. Porque tem uma hora que o triunfo ele vem sobre o vilão. Sim. Ele vai sentir, é o fel, né? Aquela coisa do mas tem uma hora que o teu inimigo, desculpa o português claro, mas ele já tá na merda. Aí a pessoa vira e fala assim, e agora? O que você quer mais? Acabou. E o que te alimentava não existe mais. Então quer dizer, por mais que exista o mal, todo mundo tem uma fagulha de bem dentro de si. Ninguém é 100% mal. Assim como ainda ninguém é 100% bom, a não ser que ascensionou lá para aquela esfera já divina. Então, por exemplo, é que nem eu falo... Pega a maioria dos espíritos que estão perdidos nas escalas intermediárias da Terra até as mais abissais. Todos começaram por um problema de uma rusga com alguém. Um inimigo, que seja um pai, um familiar, né? Um irmão, uma esposa, um marido, ou às vezes um sócio. Sempre é alguma coisa, é uma coisa bacana. O americano tem isso, né? Eles falam os espíritos ficam presos porque tem algo que ainda não foi terminado entre eles. Existem pendências a resolver. Sim. Essa é uma questão mediúnica nos Estados Unidos que eu acho interessante. Mas é mais ou menos assim. Só fica preso aqui quem não se libertou da matéria. E aí as pessoas falam, não, mas Pai Léo, Mãe Priscila, eu não sou materialista. Se eu morrer, assim, mas não perdoar e ficar preso aos laços familiares ou de inimizades também é um certo tipo de materialismo. Então cuidado, porque a carne, enquanto eu tenho raiva, eu estou materializado na carne. Existem espíritos que ficam presos séculos e séculos aqui por causa, às vezes, de uma pessoa que já reencarnou 100 vezes e, às vezes, volta com todo amor ainda como um pai, uma mãe, um filho, um irmão para ajudar aquele espírito que está lá se sujando no carvão. Felizmente é isso. É isso. Mãe Priscila, Mas tem mais uma perguntinha? Acho que dá tempo ainda nesse aqui para responder. Tem bastante pergunta. Então manda mais uma. A gente pode parar e voltar no próximo bloco também. Sim, mas... Pergunta da Cláudia. Os pais, através de suas ações, podem passar um karma aos seus filhos para resolver em vida? O karma, ele é intransferível. Né? Você não transfere o seu karma para o seu filho. Agora, que o teu karma pode respingar em outros karmas, ok. Então, por exemplo, você cria uma criança num seio extremamente racista. O karma seu de racista não vai passar para a criança. Agora, o teu karma de racista vai respingar em outros karmas desta criança. E pode ocasionar mais karmas, mas aí é outro karma. O karma de João não é igual ao karma de José. Pode até ser que o karma de João, pelo karma de João, aumentou o karma de José. Mas são karmas mas já era karma, diferentes. Né? O karma ele é intransferível, não é o mesmo karma. Existem karmas familiares, né? A família inteira vem às vezes, né, com um problema sério. Às vezes uma família racista, por exemplo, ela já nasce num seio racista, né? Aí é diferente. Aquele filho já tá vindo num seio racista porque ele também é um espírito com resquícios racistas. E aí é aquela coisa, né? Aquela família já está enraizada no racismo novamente. Aquela criança que vem ainda tem chance de se libertar disso. Não, eu não sou contra meu pai e minha mãe fazer isso. E às vezes acontece muito disso. O filho vem e tenta desentortar o pai e a mãe. A gente vê filhos muito melhores do que pais, inclusive. Tem filho que, inclusive, corrige pai e mãe, né? E até melhora pai e mãe ao longo do tempo. Então, quer dizer, existem karmas familiares. Agora, que cada um tem o seu, é o seu, e não dá pra transferir, não. Karma é cheque endossado. Vem isso. no nome, não tem jeito. Bom, vamos então ouvir um pontinho? Bora. Já que a gente tá falando de karma, né? Eu acho que a entidade que cuida de karma, Claro isso. o pontinho de Exu. Voltamos! Mãe Priscila está nos dando uma bronca tremenda enquanto ouviu o ponto, porque a gente tá demorando nas perguntas. Temos mais perguntas. Então, Depois vai, Mãe desse Priscila. ponto lindo de Tranca-Rua de Xangô. Vamos aí, Mãe Priscila. Tem a pergunta da Amanda. Regressão de vidas passadas auxilia no alívio do karma? Meu Deus do céu, mais um programa só sobre vida passada. Acho que esse karma vai ter mais papo, vai ter mais Olha, programas, hein? Eu acho que não. Pra mim, o cara que faz terapia de vida passada pra resolver karma, ele tá de hack. Né? Ele tá tentando hackear um negócio que não funciona. E não vai conseguir. Por quê? Porque aí é que é legal. No livro dos espíritos, isso é descrito. Eu não sei agora se é o livro dos espíritos. Não lembro que livro que é. Que é descrito o seguinte: o karma se paga inconscientemente e não conscientemente.
Não é por medo, né? Então, não é como a gente falou, não é por medo. Então aquela história, por exemplo, e eu falo isso pra todo mundo, gente, foge de vida passada. Foge de vida passada. Porque vida passada não te interessa nada na tua vida hoje. A tua vida passada ela é um montante que te trouxe ao que te é hoje, mas de nenhuma forma você deve procurar. E tem gente que não tá preparada pra ver algumas coisas que fez. É isso que eu ia falar. Vai que você ama sua mãe de amor e candura e você descobre que você foi assassina da sua mãe em outra vida. Tudo pode acontecer. Eu tive um médium na minha Cuidado, casa. às vezes. Eu tive um médium na minha casa que ele fez terapia de vida passada e ele descobriu que em 3 momentos, em 3 encarnações, ele se suicidou. Putz. E era inacreditável. Toda vez que ele tinha um problema psicológico, ele tinha muitos altos e baixos, e várias vezes ele falava pra mim, pô, essa noite eu quase fiz uma bobagem. Nossa. E eu falei, pô, você não pode fazer isso. Ele falou, mas, Léo, já fiz fiz isso 3. outras 3 vezes. Aí, ó. Então virou uma desculpa pra ele. Se eu já fiz outras 3 vezes, A quarta. eu pago um pouco, mas vai a quarta. Então, Não pode. gente, não. Cuidado, porque vida passada, eu posso até relatar isso, porque isso nem é descrito no livro, mas no livro do Pai João, a história dele é muito complicada. E quando acaba de escrever a história, e eu pergunto pra ele o nome de determinada pessoa, que é o algoz da morte dele, e eu falo pra ele, pô pai, e esse espírito que te fez tanto mal? Você tem contato com ele ainda? Ele falou, tenho. Uhum. Eu falei, pô, e esse espírito tá no plano espiritual? Você o perdoou? Ele te perdoou? Ele falou, não, esse aí tá encarnado. Eu falei, e o senhor tem contato com ele? Tenho, é você. Naquele momento era como se naquela madrugada tivesse aberto um chão. E eu tava caindo num abismo. Porque a minha energia foi toda pra baixo. Porque eu falei assim, meu Deus do céu, como que eu causei isso? Sabe, vem um monte de sentimento e é muito doido, porque ao longo do tempo, depois de um certo tempo que eu fui reler o livro, e já sabendo que eu estava ali, eu relia o livro, mas eu fazia parte do sentimento do que estava ocorrendo naquele livro. Eu comecei, depois de saber disso, parece que deu um pino lá em cima, que eu comecei a reviver as emoções daquilo. Começou a ser muito visceral pra mim. Mas naquele dia que eu descobri, eu falei pra ele, eu falei, pai, então só me perdoa, e se eu te fiz tanto mal em outra vida, essa aqui eu vou te pagar. Eu vou me dedicar ao Senhor como eu nunca me dediquei em nenhuma vida. Então, essa é a nossa realidade. Você saber os seus karmas, né? Eu até antes disso eu já tinha tido uma visão a minha primeira visão foi de outra vida, foi uma vez fazendo uma meditação que eu me vi. E é muito doido. Para quem já por acaso já teve algum contato com vida passada, é o que eu falei, você não pode buscar conscientemente. No hora certa a espiritualidade vai te dando eu falo que é aquela ajudinha, é o Coringa, né? No jogo de baralho, que fala, a espiritualidade vai te dar uma ajuda agora. Viu que você tá saindo um pouquinho do caminho? Dá uma ajudada nele. Eu já tive essas experiências de outras vidas, já conheço algumas minhas, e é inacreditável, porque você olha um ser totalmente diferente de você, só que você olha no olhar e o olho é o mesmo. O olhar é o mesmo, o brilho é o mesmo. Você sabe que é você ali. Porque o olho é o resultado, é o espelho da alma. É né? o espelho da alma. Você olha aquele olho e você fala assim, caramba, sou eu. Eu não estou vendo uma cena. Sim. Eu estou me vendo. Eu voltei e estou me recordando. É muito intenso. Você já teve alguma experiência na vida passada? Nada. Eu sou totalmente travado. Eu sou uma pessoa que não consegue ser hipnotizada. Eu sou uma pessoa que não consegue fazer regressão. Eu acho que... Você já tentou procurar regressão? Já. Não conseguiu? Eu acho que eu tenho um sentimento de que eu fiz muita coisa errada em campo espiritual. E eu me culpo muito por isso, tanto que eu sou um cara chato mesmo. Eu tenho vários defeitos. Mas assim, vamos pensar em fazer o mal pro... Mas nem... Eu venho... Não é à toa que eu vim como filho de Xangô, né? Então quer dizer, eu sinto que eu acho que... Eu e meu pai, karma muito parecido. A gente já fez muita coisa errada. Eu sinto isso. Mas eu acho que não me deixam ver. Às vezes é por isso. Porque se eu visse, pode ser que eu pirasse. Mas posso ser sincero? Também, hoje em dia, não faço mais questão. Porque que nem você disse, ali eu fui uma pessoa. Né? É aquela máxima do Chico, né? Ninguém pode voltar para fazer um novo começo, né? Mas nós podemos reviver e fazer um novo final. Sim. E é isso, a nossa vida é essa. A gente está aqui para fazer um final melhor. Não perfeito, porque
perfeito, é quase impossível alguém superar todos os karmas e transformar em dharma numa vida. Até é possível, mas para um espírito desse ascensionar, ele tem que ter um despertar muito maluco. Mas faço melhor agora, entendeu? Por exemplo, eu gosto muito de regressão até a regressão intrauterina, que é algo psicológico e já é algo real. Existem muitos traumas da sua vida que às vezes você está carregando lá no útero da sua mãe. Então é uma regressão dentro dessa sua vida. A intrauterina, volto a dizer, façam terapia, a terapia ajuda demais, não é coisa para louco, ajuda muito as pessoas. Então isso sim, agora tem que tomar muito cuidado, porque também tem certos profissionais para regressão espiritual que eles podem te baratinar. Então é muito complicado, enfim. E você, minha Priscila, já teve contato com vida passada? Já tive contato, mas não porque eu pedi, é através de sonhos e é através dos rituais de xamanismo também, né, que às vezes o Pena Amarela faz lá no nosso terreiro, e eu já consegui me conectar em algumas coisas bem profundas. Não, eu vou querer fazer, hein? Mas Se você não faltar, tem todo mês. Todo mês de mês? junho geralmente Sim. Junho tem? geralmente é o xamanismo que ele liga, né, nessa energia 1º do de fogo. junho. É. Já Não tem. vou faltar. Então, é bem O complicado, que né, você falar. viu da sua vida passada? O quê? Você viu da sua vida? De bom ou de Você mal? pode contar. Não, tipo, não sei se de mal. Não enxerguei como mal, né? Ela só Mas- matou o Pai Léo? Não. Mas eu vivi, né, nessa reencarnação aí do Pai João aí. E eu tive visões, assim, mas não fiz nada demais. E também tive, uma vez quando a gente fez o xamanismo, eu me vi dentro de um quilombo. E era uma coisa bem... Eu era um homem e eu me senti dentro de tudo aquilo ali. E era uma coisa bem profunda, assim. Mas Eu me senti uma... E eu me vi como uma pessoa muito velha. Não sei o que eu era ali dentro, mas era algo assim que eu senti minhas mãos enrugadas. Eu realmente entrei naquela energia. Não lembro qual xamanismo que foi, mas foi bem profundo. o que eu ia falar é o seguinte: além de karmas, de vida passada, nós podemos também trazer fobias. Sim, Que fobias nada mais são do que reflexos eu tenho. karmáticos. Eu tenho fobia de Medo arma. de altura. E a mãe de Priscila, mar. por exemplo, é um caso desse. É. Porque a mãe Priscila, no livro do Pai João, compre o livro na pré-venda. Quando eu escrevi o livro do Pai João antes de conhecer a mãe Priscila, eu nem sabia da existência dela. E naquele livro é descrito algumas coisas referente à vida dela, e eu não sabia que ela iria aparecer. E ela depois teve uma regressão sabendo que era ela, então ela sabe quem era no livro Antes sem de me conhecer. eu já tinha E visto essa no visão. livro é descrito, em determinado momento, que uma pessoa entra e mata um familiar dela na frente dela com um tiro. A mãe Priscila tem fobia do quê? De tiro. Arma. Eu tenho muito medo de ficar de costas para as pessoas. Porque eu não sei se nesse momento eu tava de costas, é algo que me marca. Então eu acho que a qualquer momento alguém vai entrar. Enfim, eu tenho muito Como isso. fica, né? E não é tipo, em alguns. É vários lugares. Tipo, eu já tive isso no metrô, já tive isso na rua. Eu tenho esse negócio. Eu não consigo ver polícia. Então, assim, são coisas que às vezes eu vejo, eu falo, quando o Pai Léo tá dirigindo, eu falo, vira ali, ó, porque tem uma polícia ali na frente. É algo que eu tenho, que eu preciso cuidar, né? Hoje em dia existem, né, vários trabalhos que você cuida dessas fobias através de regressões que você consegue. Sim. Que aí é um trabalho Nesse limpo, caso né? é interessante. Né? Então, Que, aí por sim. exemplo, você tem fobia de algo que te atrapalha, porque isso me atrapalha, né? Sim, sim. Que te atrapalha na vida, aí sim é Aí é necessário. legal. Agora, fazer uma regressão só por fazer. Curiosidade. Eu quero fazer porque eu quero saber o que eu fui, quem é fulano. Aí é perigoso. Aí não, eu acho que isso, se for pra você saber, a espiritualidade vai te mostrar em algum momento. Isso aí. Como me mostrou antes mesmo de eu conhecer o Pai Léo, toda essa visão que depois eu vi que foi descrito no livro. Então, assim, eu tive visões fortes, como eu tive visões com outro amigo meu que também teve a mesma visão, que viveu ali tudo. Então, a gente sabe que a espiritualidade permitiu que a gente, por algum motivo, né? Então, Sim. Tem mais perguntas, mãe Priscila? peraí. Hoje rendeu as perguntas, hein? Sim. Pergunta de Mário Silva. Existe ritual para queima de karma? E aí, Rodrigo? Não! Eu não acredito, gente, de verdade. Se o karma, assim, respeito às tradições, a gente vê isso muito em ritual cigano,
em algumas pessoas que dizem que pode se purificar alguma coisa, eu respeito, mas assim, dentro da minha concepção, se existe algo que eu venho fazendo há séculos ou há milênios e é por esse motivo que eu estou reencarnando, existe toda uma engrenagem espiritual que me faz voltar à carne para resolver um problema, e às vezes eu fico encarnado 50, 60, 70, 100 anos e não resolvo e preciso voltar, me desculpe, não é um ritual na Terra, feito por um terráqueo, que vai conseguir queimar esse karma. Então, eu acredito no seguinte, esses rituais podem queimar coisas que você tem dentro de você, né? Sentimentos negativos, coisas que você pode transmutar. Então, por exemplo, eu tenho muita raiva do meu pai. Poxa, nesse ritual pode ser que eu consiga, às vezes, soltar naquela energia um pouco daquele ódio, abrir a minha consciência. Ah, eu tenho um problema, às vezes, de baixa estima. Naquele ritual, eu vou transmutar para descobrir um elemento de poder dentro de mim. Aí tudo bem, é de dentro para fora. Agora, se eu carrego um karma que só eu tenho que resolver, ainda mais quando ele é relacionado a terceiros ou até comunidades, eu não acredito que um ser humano encarnado na Terra, tão errante quanto eu, tem poder de corrigir isso. Então eu não acredito, mas respeito rituais que possam fazer com que a pessoa desperte o seu melhor. Mas queimar karma, não. Isso também é intransferível. Eu concordo totalmente, acho que não tem nada desse ritual. Até me preocupa essas coisas. Hoje em dia as pessoas inventam cada ritual, né? Há pouco tempo atrás eu me deparei com um menino que numa live fez o reencarne de um espírito. Oi? O cara conseguiu reencarnar através de uma técnica. Então assim, gente, Nossa fujam Senhora. dessas pessoas, porque tem gente brincando de Deus, né? Não tem lógica nenhuma. Fujam desse tipo de coisas. Eu queria fazer uma perguntinha pra gente já tá quase chegando no final do programa, mas ainda dá tempo. Quais são os caminhos, então, para a quitação kármica? O que a gente precisa fazer para quitar os nossos karmas? Assumir as nossas responsabilidades. Ah, Rodrigo, eu vou gravar essa sua frase, Rodrigo. Sim, mas eu estou na Pra teoria. Toda vez que você faltar com alguma coisa, eu te mandar isso. Eu sou um ótimo teórico, mas assim, façam o que eu digo, não façam o que eu faço. Mas assim, assumir as responsabilidades, ou seja, assuma o protagonismo da sua vida. Ah, eu tenho um problema de autoestima. Pô, vai lá se tratar, meu irmão, minha irmã. Que nem eu disse, tá difícil comigo? Vai procurar uma terapia em grupo, vai procurar uma terapia assistencial, vai conversar mais com as entidades, se olhe no espelho, se ame mais, mude. Porque se tá ruim assim, a tendência é sempre piorar. Sabe aquela coisa, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece? Não é rezando que a sua vida vai melhorar, não é fazendo padê que sua vida vai melhorar, porque existem coisas que nem o orixá, nem Deus pode pôr a mão para mudar, porque ele respeita profundamente aquilo que ele deu de melhor em você, que é a sua liberdade de ser e existir, é o seu livre-arbítrio. Deus tem o poder de me transformar num ser puro, mas aí eu seria ele seria o ventríloco, né? Eu seria o boneco, a marionete de Deus. Deus quer que eu seja algo iluminado por mim. Então assuma o protagonismo da sua vida. Outra palavrinha que eu adoro, eu ainda um dia vou fazer um livro sobre esse tema. Fuja da procrastinação. É o famoso empurrar com a barriga, deixar para amanhã. Entendeu? Por exemplo, isso eu tenho muito dentro de mim. Né? Como todo mundo aqui também tem. Por exemplo, fale por você. Eu preciso emagrecer. Que nem, por exemplo, estou no meu 34º regime. Né? Pela 33ª vez eu procrastinei. Estou na 34ª tentativa. É tentativa e erro. Uma hora eu tenho que assumir a responsabilidade da minha vida. Ou seja, estou de novo numa meta. Mas assim, estou dando um exemplo muito simples. Mas, por exemplo, eu preciso procurar um emprego melhor. Tire a barriga da frente, não fique reclamando do chefe, vá procurar um emprego melhor. Mas pai Léo, mãe Priscila, Rodrigo, eu não posso ficar desempregado. Quem disse que você precisa pedir as contas para procurar outro emprego? Quem disse que você precisa, às vezes, se despir de vaidades para perdoar alguém? Então são coisas, às vezes, que só dependem da gente. Eu vou amenizando o meu karma e vou facilitando a minha vida. Eu vou criando dharmas, porque se eu perdoo, eu evoluo. Se eu deixo de procrastinar, eu evoluo. E se eu começo a assumir o protagonismo da minha vida, eu deixo de me vitimar. Eu deixo de falar que é culpa do destino, eu deixo de falar que foi a macumba, eu deixo de falar que é invejinha do amigo, eu tiro as muletas à minha frente. É fácil fazer isso? Claro que não. Eu tô aqui errando em várias coisas. Mas conselho bom a gente gosta de dar. Vai que alguém aqui tá ouvindo e fala, pô, Rodrigo tem razão. Já que ele não conseguiu, eu vou fazer por mim. E é essa a intenção da vida. Todos nós temos que chegar lá um dia.
Bom, Já nós- gravei essa parte pra mandar. nós vamos. Obrigado. Nós já vamos já pro Juntos de Oração, então já vai separando a água, É isso a aí. sua velhinha. Enquanto isso, eu vou trazer sempre, eu tô sempre trazendo um texto, né? E hoje eu não vou trazer um texto do blog, vou trazer um texto de um livro que eu gosto muito, que é do nosso querido Mário Sérgio Cortella, já que nós filosofamos tanto. Adoro. E é um dos melhores livros dele que eu tenho, que é o Por que Fazemos o que Fazemos. E aí é essa a grande pergunta, né? O questionamento, por que faço o que faço, né? Já que nós estamos falando de karma, traz outra pergunta na sequência. Por que não faço o que não faço? Há coisas que não posso fazer, mas eu devo. E há coisas que eu posso fazer, mas não devo. Considero indecente. E porque acho indigno fazê-las. Mesmo que alguém faça e isso seja uma regra não escrita de mercado, eu continuo preferindo não fazer. Algumas mensagens na história ajudam bastante na reflexão. Uma delas está no Evangelho de Marcos, que os cristãos acreditam ter sido dita por Jesus. De nada adianta um homem ganhar o mundo se ele perder a sua alma. Independente de ser de religião ou não, a mensagem é forte. Ela remete à identidade, àquilo que a pessoa é, ao que a torna alguém que pode andar de cabeça erguida e dormir em paz. Nessa hora, aquilo que eu deixo de fazer é o que garante que eu não perca a minha alma. Na sentença, praticar algo que a própria organização não realiza no seu dia a dia. De nada adianta o homem ganhar o mundo se ele perder sua alma. Há uma acepção religiosa que entende de alma como algo cuja perda causa a danação eterna. Mas se meus princípios éticos não forem necessariamente orientados por convicção religiosa, posso olhar a ideia de alma como aquilo que eu me fiz e que não quero perder em mim. Não quero perder de mim porque não quero me perder. Não quero me perder ou ser um profissional que transige em alguns valores aqueles que fazem valer o que eu faço. Pode então surgir o argumento: ora, mas no mercado todo mundo faz. Certo, mas eu não faço. E o fato de todos fazerem não significa que eu seja correto. Ah, mas se for assim não poderá competir. Essa é uma escolha. Não existe, meus irmãos, decisão sem abdicação. Não existe escolha sem exclusão. Se eu entendo a minha vida como resultante da opção livre, consciente, deliberada, intencional, todas as vezes que eu escolho, sei que deixo outras coisas de lado. Então, toda vez que nós escolhemos, estamos abrindo mão. Isso é o karma. Até me lembra de uma vez, de uma historinha bem rapidinha, do filho do Jô Soares, né, que já é desencarnado, que era um menino que tinha autismo, e ele uma vez pegou 6 livros e pediu pro pai para levar os 6 livros, e o Jô falou para ele, né, falou: filho, mas não adianta você levar 6 livros, porque você não vai ler todos os 6, então faz o seguinte, escolhe só 3, escolhe 3 que o pai leva. E ele respondeu: pai, então eu prefiro não levar nenhum, porque quem escolhe abre mão. Eu não vou estar ganhando 3, eu vou estar perdendo 3. Então é isso. A escolha mediúnica, a escolha kármica, a escolha de viver, quando nós escolhemos encarnar e reencarnar aqui, nós estávamos abdicando de algo. Isso é uma vida de abdicação, porque você perde de um lado, você ganha do outro. Mas escolher é abdicar. Certo? É isso aí. Então, vamos agora rezar no nosso momento, juntos em oração, mãe Priscila. Bora lá. Juntos em oração. Oração a Xangô. Ó Senhor dos trovões, Pai da justiça e da retidão, orixá que abençoa os injustiçados e traz o retorno aos mentirosos e caluniadores. Defenda-me, meu Senhor, o meu emprego, a minha casa, a minha família, os meus amigos. Me proteja dos inimigos ocultos, dos ladrões e dos mentirosos. Ó Xangô, rogo-te as vibrações de amor e misericórdia, Pai da dinastia humana, e livra-me de todo escândalo. Bondoso São Jerônimo, o vosso nome de Xangô nos terreiros de Umbanda desperta as mais puras vibrações dentro de mim. Protegei-nos, Xangô, contra os fluidos grosseiros dos espíritos malfazejos. Amparai-nos no momento de aflição.
Afastai de nossa pessoa todos os males que forem provocados pelos trabalhos de magia negativa, más intenções e infelicidade daqueles que ainda não entenderam o que é a evolução humana. Rogamos-vos também, nosso Pai Xangô, para usar de nossa influência caridosa junto às mentes daqueles que por ambição e ignorância ou maldade praticaram mal contra os seus irmãos, empregando forças elementais e astrais inferiores. Ilumine a mente desses irmãos, afastando do erro, conduzindo às práticas do bem e do amor. Senhor Doió, Pai justiceiro dos incautos, protetor da fé e da harmonia. Caô Cabecilê, Pai do Trovão, morador do Alto da Pedreira, dono de nossos destinos, livrai-nos de todos os males e de todos os inimigos visíveis e invisíveis. Pai Xangô, fazei de nosso karma uma forma de evolução e entendimento do real sentido do que é a palavra amor. Essa oração hoje foi uma oração pega do site Juntos em Candomblé. Salve nosso Pai Xangô, Caô Cabecilê. Bom, como a gente falou sobre tanto, né, sobre o amor, quando a gente estava falando sobre o Juntos em Oração, me veio uma oração que eu acho muito forte para uma vibração para o nosso ambiente. Então, agora feche os seus olhos, se conecte nessa energia, né, em toda essa força da espiritualidade, para que o seu ambiente, a sua casa seja abençoada. Envolvidos pelo poder infinito da divina presença que assimilamos e propagamos, afirmamos: há só uma presença aqui, é o da harmonia, que faz vibrar todos os corações de felicidade e alegria. Quem quer que aqui entre, sentirá as vibrações da divina harmonia. Há só uma presença aqui, é o da verdade. Tudo que aqui existe, tudo que aqui se fala, tudo que aqui se pensa é expressão da verdade. Quem quer que aqui entre, sentirá a presença da verdade. Há só uma presença aqui, é o da justiça. A justiça predomina neste recinto. Todos os atos aqui praticados são regidos e inspirados pela justiça. Quem quer que aqui entre, sentirá a presença da justiça. Há só uma presença aqui, é do amor. Deus é o amor que envolve todos os seres no mesmo sentimento de unidade. Este recinto está cheio de amor. No amor eu vivo, me movo e existo. Quem quer que aqui entre, sentirá a pura e santa presença do amor. Há só uma presença aqui, é a do bem. Deus é o bem, nenhum mal poderá entrar aqui. Não há mal em Deus, Deus é o bem e Ele reside aqui. Quem quer que aqui entre, sentirá a presença de Deus. Há só uma presença aqui, é o da vida. Deus é a vida essencial a todos os seres, é a saúde do corpo, o poder da mente e a perfeição do espírito. Quem quer que aqui entre, sentirá a divina presença da vida, da saúde e da perfeição espiritual. Há só uma presença aqui, e é o da prosperidade. Deus é a ação dimanizada do progresso e da prosperidade, pois faz tudo evoluir e prosperar. Deus se expressa na prosperidade de tudo que aqui é empreendido em seu nome. Quem quer que aqui entre, sentirá a divina presença da prosperidade. Estamos em constante vibrações com todas as correntes universais de amor, da paz e da sabedoria. O amor divino manifesta aqui, nos atos e expressões de todos aqueles que aqui entrarem, no mais perfeito equilíbrio entre o nosso eu inferior e o nosso eu superior, que é Deus em nós. Consagramos este recinto à perfeita expressão de todas as qualidades divinas que há em nós e em todos os seres. As nossas vibrações espirituais, através de nosso pensamento, com as forças de Deus em nós, que aqui ficam armazenadas e daqui irradiam para todos os seres, constituindo este lugar um centro de emissão e recepção de tudo aquilo que é bom, alegre e próspero. Que toda essa energia do bem, do amor, de Deus, faça presente em nossa caminhada, que através dos nossos pensamentos, dos nossos medos, das nossas angústias, dos nossos karmas, vamos aprender que Deus, Ele está dentro de nós, Deus nos ensina o amor, nos ensina o bem. Então vamos praticar o bem, praticar a caridade, praticar o amor, para que cada vez mais o nosso espírito aprenda a sua evolução e cada vez mais nós
vamos evoluindo para nossa morada eterna. Que assim seja e assim será, graças a Deus. E é isso. Então quero agradecer a cada um de vocês que ficou assistindo junto conosco. Então dando o nosso boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Pai Léo. Boa noite, Mãe Priscila. Todos os irmãos e irmãs do programa Umbanda Reino da Paz e da Rádio Mirua. Muito obrigado, adorei o tema, foi muito bom. Podemos fazer mais ainda. Até a próxima, pessoal. Obrigado, boa noite, Mãe Priscila. Boa noite a todos, até o nosso próximo programa. Sempre é muito bom estar aqui com todos vocês. E voltamos semana que vem com qual assunto? E Como estamos no mês de junho, podíamos falar sobre boiadeiros. Boiadeiros? Uma entidade que trabalha até com Yansan, Xangô, né? com Yansan. Nosso trabalho trabalha... Podemos falar de boiadeiros e na próxima a gente fala de Yansan. Tá bom. Então, na próxima sexta-feira, falamos de boiadeiros. Espero que vocês tenham gostado. E se você quiser saber mais, procure um terreiro. E aí, já que a gente tá falando de Xangô, cantar aquele pontinho raiz de Xangô. Caô, cabecilê. Caô, cabecilê, meu pai. Xangô morreu com a idade, morreu sentado em uma pedra. Xangô morreu com a idade, morreu sentado em uma pedra. Ele escreveu a justiça, quem deve paga, quem merece recebe. Ele escreveu a justiça, quem deve paga, quem merece recebe. Xangô morreu com a idade, morreu sentado em uma pedra. Ele escreveu a justiça, quem deve paga, quem merece recebe. Ele escreveu a justiça, quem deve paga, quem merece recebe. Caô, cabecilho, Xangô. Você ouviu pela Rádio Mirua, programa Umbanda Reino da Paz.